conhecido como Negão, para você que já me conhece, já tá ligado, né? Se você ainda não for inscrito no nosso canal, nos dê essa honra, nos dê essa moral, certo? Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que você sabe que nos ajuda muito. Estamos aqui para mais um podcast. Dessa vez eu estou aqui com um grande convidado que já apareceu aqui nesse canal. Na verdade, ele apareceu lá no outro canal, ele apareceu lá no canal Eu Sou Seu Pai, mas para quem assiste as nossas lives aqui todo dia, com certeza viu um pedaço, porque eu sempre faço aquele esquenta de passar um videozinho ali e tal. Nós fomos lá na clínica dele, mas hoje ele vai falar muito mais, porque quando a gente chegou lá, ela era de um tamanho, e hoje eu já fiquei sabendo que ela tá bem maior. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o doutor Ahmed Jamal. Gratidão aí muito pelo obrigado convite. aí, muito obrigado por ter vindo. Uma honra estar aqui sentado nessa cadeira de frente pro Negão, e lá vem pergunta agora, mas você que está acompanhando o canal, não deixa de dar o like aí, porque esse vai ser o melhor podcast aqui de todos os inscritos e para quem vai se inscrever. É isso aí. Como vocês já sabem, pessoal, eu sempre gosto de pedir para vocês, quero agradecer em primeiro lugar, você que curte, comenta, compartilha aqui o meu conteúdo, você que fortalece a gente lá no Live Pix. Hoje, infelizmente, não vai ter Live Pix, porque a gente teve um probleminha aqui, mas tem um Superchat. Se você quiser mandar uma pergunta aí no Superchat aí, para poder também fortalecer o nosso trabalho, tamo junto. Muito obrigado você que já fortalece. E muito obrigado você que utiliza o cupom NEGAL, né? Você já sabe, né? Toda vez que você for comprar nas 3 maiores empresas em seus segmentos, que é a Growth Suplementos, a Alfaco e a G-Pharma, você, por favor, utilize o cupom NEGAL. É lá na hora de pagar. Já fez a sua compra, sua cesta básica do mês aí de roupa, manipulados e também de suplementos? Utiliza o cupom NEGAL, você vai estar ajudando muito aqui o nosso trampo, beleza? A capivara do Dr. Jamal. Médico com 13 anos formado, experiência em medicina de emergência e pronto-socorro, com atuação em hospitais públicos e privados na Zona Leste. Especialista com pós-graduação em endócrino, nutrologia e medicina esportiva. Direcionou sua carreira para a medicina preventiva e integrativa, adotando uma abordagem personalizada baseada em ciência, performance e qualidade de vida. Há 10 anos, iniciou um projeto voltado à transformação do cuidado com a saúde, priorizando prevenção, bem-estar e longevidade. Fundador e CEO do Instituto Médico PAMP, Medicina Integrativa e Multidisciplinar, clínica de referência na região, onde lidera uma equipe dedicada a oferecer atendimento estratégico e individualizado, atendendo desde pacientes que buscam saúde plena até atletas de alta performance. Se tem uma coisa que eu fico muito orgulhoso do meu trabalho, é quando eu sento de frente com gente que tem uma capivara tão longa assim, ó. Entendeu? Sou novinho, né? Normalmente fala assim, nossa, tudo isso daí, eu falo, não paro, né? E eu comecei muito cedo, então eu falo, quando você pega alguém que inicia muito cedo a criar maturidade psicológica e procurar tudo isso, então fala assim, nossa, mas espera aí, deixa eu fazer as contas, porque hoje eu tenho 36 anos, eu sou de 89, e eu fui diretor de hospital com 25 anos, então diretor. Nossa. Então eu cheguei assim, a coordenação muito cedo, com 2 anos formado eu virei diretor, entrei numa faculdade com 17 anos e saí com 23, então eu falo assim, ó, desde lá até hoje, com 13 anos de formação, eu nunca parei, aí para chegar nesse patamar de dizer assim, nossa, é bastante coisa, eu falo, é bagagem. Às vezes uma bagagem de 30 anos não fez, às vezes, o que eu fiz em um pouco espaço de tempo. Né? Como você conseguiu tão cedo assim, você chefiou um hospital, né? Com 25 anos, isso. Você entrou na faculdade com quantos anos? 17. Caraca, 17 anos. 17 anos. Pra falar a verdade, eu nasci no Itaim Paulista, né? Eu sou de periferia. Você é Zona Leste. Zona Leste, Fundão. O último bairro da Zona Leste. Então, eu sempre fui de lá, nasci lá. E aí, eu nasci em frente a um hospital. O Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista. Então, eu sempre olhava no hospital e falava, cara, eu vou trabalhar dentro desse hospital. Desde moleque, assim, empinava pipa... Em cima da laje, eu olhava para aquele hospital e via uma coisa grande. Eu só sabia que era uma grande, não sabia o que era ser médico, não sabia o que era... o que eu ia fazer lá dentro, mas eu olhava aquilo lá e falava, nossa, é uma puta de uma estrutura que fizeram lá. E aí tinha acabado de montar aquele hospital maravilhoso, gigante. E eu falava, cara, eu vou trabalhar ali. Aí eu que falei, eu vou ser médico, porque médico era uma coisa top. Agora, quando você é criança, você não sabe direito o que é um médico, né? Uma médico, enfermeiro, não sabe a diferença. Você fala assim, eu vou ser médico. Então, eu nasci no Itaim Paulista, eu com 15 anos ali já... 13 anos meus pais se separaram, eu fui morar em Minas, voltei para o Itaim Paulista ali durante um ano, e eu falei, nossa, preciso ser alguém na vida, então eu vou fazer medicina. Quando eu falava para meus amigos que ia fazer medicina, era motivo de chacota. Na vila mano. Infelizmente é assim. Você vai estudar, vai fazer medicina. Infelizmente é assim. E a medicina, querendo ou não, é aquela coisa de gente de mais status, gente mais rica, né? Então, gente que tem
condições de fazer medicina, ou é filho de outro médico. Então, ali em si, ninguém acreditava muito no poder de querer fazer medicina. Só que aí eu consegui passar em Santos, fui fazer a faculdade em Santos, 6 anos de faculdade. Assim que eu finalizei a faculdade, vim para São Paulo. Passei no hospital do HC da USP, né, que é o hospital na residência. Iniciei a residência em clínica médica. Fui para o Hospital do Pimentas, Bom Sucesso. E ali, em dentro de um ano, eu já virei coordenador do primeiro hospital. Foi o Hospital do Pimentas, Bom Sucesso. Fui convidado à diretoria do hospital, diretor Paulo Tierno. E aí, dali, eu já virei já induzi a pegar a coordenação do Santa Marcelina, que era do Itaim Paulista, que eu sempre falava desde menino que era lá que eu ia trabalhar. Mas foi você que apontou ali e falou, caramba, eu vou pro Santa para realizar o sonho daquele menino de 15 anos, ou não? Foi a vida que foi te conduzindo. Eu falo que foi uma oportunidade, né? Porque como ele tá tudo próximo, eu ainda estava morando ali perto, eu saí de Santos e fui morar ali perto, sempre eu estava ali próximo, e aí foi um contato de falar assim, ali tá precisando de um coordenador. E eu falei, eu quero entrar para trabalhar lá. Aí me convidaram, na primeira semana que eu comecei a trabalhar, me chamaram e falaram assim, você não quer fazer parte da equipe? Aí eu entrei para a equipe. Aí entrei para a equipe e comecei a coordenar a sala vermelha, né? A sala de emergência. Aí fiquei no Santa Marcelina, aí entrei no Tietsetuba, que é outro hospital da Zona Leste, e depois desses 3 hospitais, eu fui convidado à diretoria do Hospital Independência. Tem toda uma história, porque foi aí que eu peguei uma tuberculose intestinal, eu praticamente morri, voltei, eu quase morri. Caraca. De tanto entubar mendigo, porque eu trabalhava em 3 SUS. Eu fazia 96 horas de plantão. Então era muito de hospital em hospital. Andava de moto, ia de hospital em hospital. E aí a minha imunidade meio baixa, acabei entubando muito mendigo e peguei tuberculose. A tuberculose normalmente se aloja no pulmão. E aí a minha se alojou no intestino, que é raridade. A maioria dos pacientes morre. Fica vivo cada um paciente em média de 1 milhão. É de livro. Caraca. E eu fiz 6 laparô, né? Laparô quando a gente faz a incisão na barriga, né? Abrir, tive que dissecar intestino, perdi 40 quilos. E aí, quando eu melhorei, fui convidado à diretoria do hospital. Que o pessoal já me conhecia quando eu entrei no Hospital Independência, que é o hospital particular. Aí eu larguei todo o SUS e fiquei lá. Aí que eu comecei a pensar nessa estratégia de olhar para o cara em sala vermelha, sempre olhava e falava que se eu tivesse conhecido esse cara antes, o cara que hoje mais... Eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo paciente. Não sei se eu fiz para você quando chegou lá. Mas se eu pegar agora aqui, a gente entrar dentro de um hospital de emergência, qualquer hospital, vamos falar um hospital do SUS que tem a Não, Ipiranga, tá aqui do lado. O hospital Ipiranga. Ipiranga, tá se aqui a do gente lado. entrar lá agora na sala vermelha, o que você acha que mais a gente vai ver? Gente quebrada? Chuta mais uma. Caramba, se não é gente quebrada, sei lá, problema cardíaco? Então, quando eu faço essa pergunta de sala vermelha, isso é o que a mídia mostra pra gente. Tiro, porrada, bomba, facada, politrauma, acidente de carro, gente quebrada. É a primeira coisa que todo mundo pensa. Gente quebrada. Isso é 2 a 5% de uma sala vermelha. Caraca. 80% de uma sala vermelha é infarto agudo do miocárdio, o cara infartou. Né? Então, ataque cardíaco, o cara infartou. Infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, derrame, muita gente chama de derrame. Então, assim, isso é 80%. E aí eu olhava para esse cara e eu falava assim, normalmente um homem, 45 anos, mulher, 35, 45, 50 anos, eu olhava e falava assim, se eu tivesse conhecido antes, por quê? Medicina preventiva. Ali, eu vou fazer de tudo para o cara ficar vivo. Eu vou fazer ele ficar vivo? Não. Normalmente eu sempre costumo falar assim, eu sou uma ferramenta de Deus. Aqui eu já vi que você acredita em Deus. Todo mundo acredita em Deus, né? Então eu falo assim, eu sou uma ferramenta de Deus. Eu estou aqui para fazer o meu possível. Vou fazer tudo. Agora, se vai ficar vivo ou não, aí eu não sei. Já é com o Teve senhor. paciente que eu falava assim, vai ficar vivo, certeza. E o cara morria. E teve paciente que eu falava, esse aqui não vai conseguir. E ficou vivo. Então, assim, ali eu olhava assim para o paciente e falava, se eu tivesse conhecido esse cara antes, por quê? Medicina preventiva. Querer entender a medicina integrativa. Nessa diretoria do hospital que eu entrei, ali eu decidi o quê? Eu falei, nossa, momento certo. Estou no hospital particular, eu tenho mais tempo, vou fazer outra pós-graduação. Aí eu fui para essa parte mais pensando em metabologia, entender o organismo
num conceito de orgânica, para que ele não fique doente. Então, eu paro de tratar a doença, os pacientes 45 do segundo tempo, e começo a tratar a saúde, porque o cara que tem saúde não fica doente. E aí que vai a medicina integrativa, que foi uma pós-graduação atrás da hoje, desde a endócrino, a nutrologia, a medicina esportiva, né? Então, eu fui para essa área pensando numa cadeia de melhora de performance, né? Só para eu entender melhor, o Santa Marcelina, são 2 Santa Marcelinas, então? São 4. São 4? O Santa Marcelina Zona Leste é Itaim, Itaquera, Itaquá e Tiradentes. Existem 4 Santa Marcelina que... na Tiradentes tem um Santa Marcelina? Tem Tiradentes. Hospital. O Santa Marcelina do Tiradentes... Alô, Tiradentes! Lá é o hospital pesado. A gente era local de lá, só que da cidade Tiradentes. Eu nem sei onde fica o Santa Marcelina da cidade Tiradentes. Eu sei o Hospital Tiradentes, mas não sabia que fazia parte... Ou você está falando dele, do Hospital Tiradentes? Eu acho que mudou de nome, porque lá era Santa Marcelina do Hospital Tiradentes, do Itaim também era Santa Marcelina do Itaim, e virou Hospital Tiradentes. Eu não tenho certeza se é o mesmo hospital hoje em dia, porque eu estou te falando de coisa de 10 anos atrás, né? Certo. Mas eu acredito que era o Hospital Santa Marcelina do Tiradentes. Dá uma pesquisada aí, galera, e fala pra gente. Olhando assim, quando você pensa assim, caramba, negão, trabalhei mó cota em emergência e tal, e viu o bicho pegando, né? Porque você falou, viu muita gente chegar assim. Você diria que a maioria de quem chega na emergência por esses problemas que você citou é homem ou mulher? Depende. É o que eu falo assim, ó. Existem muito mais mulher no mundo. Certo. Então a gente está falando que é uma média de 6 mulheres para cada homem. Fazer um racional disso é meio complicado, porque o homem ele acaba morrendo mais cedo. É verdade. O homem se cuida menos, a mulher se cuida mais. Quando a gente fala de se cuidar, porque não é uma coisa de ir ao médico, mas mesmo assim a mulher vai mais, porque a mulher tem aquela... já é cultural dela de 6 meses, uma vez por ano, e ir na ginecologista, ver se está tudo bem. O homem vai? Não. Não vai. E aí eu falo assim, a mulher tem muita questão de limpar a casa e se exercitar bastante. O homem até trabalha, mas se ele trabalha sentado, com computador, trabalha com alguma coisa, o cara que não faz exercício, ele fica sentado, come besteira e fica sentado. Ele não tem um gasto calórico, é difícil. A mulher... ela é, querendo ou não, um pouco mais proativa no sentido de arrumar a casa, eu preciso passar roupa, eu preciso não sei o quê. Isso, assim, a gente está falando num montante do público que existe dentro do Brasil. Vamos falar assim, que 70% é uma questão de uma periferia, que o homem, às vezes, fica mais sentado numa lojinha, a mulher não. A mulher está passando roupa, está levando o filho para a escola, a mulher está para lá e para cá. E ela tem uma atividade de gasto calórico. Segundo, a mulher se cuida mais, ela é mais preocupada. Você vê que a mulher, ela acorda, ela lava o cabelo, ela passa batom. A mulher, ela se sente, ela olha no espelho, ela quer se sentir bem. O homem, às vezes, tem uma barriguinha e ele não liga. Quer tomar a cervejona dele lá e tá tudo certo. Comigo não acontece. Homem, eu falo que o homem tem 10 vidas, né? Porque o cara nunca acha que vai acontecer com ele. Então, ele não se cuida. Então, assim, essa estimativa, eu não tenho como te falar se é homem ou se é mulher que entra dentro de uma sala vermelha. Porque, assim, é relativo. Porque eu via homem e via mulher. Mas eu sei que o que eu mais tive, né? Não estou falando que isso em outros pode todos, ser diferente. Mas que eu tive era homem mais cedo morrendo. Então existe essa perspectiva do homem mais cedo morrendo. Por mais quê? cedo que você disse, mais ou menos assim, num 30, 40? Acima dos 30. Acima dos 30. A gente fala 30, 40, 50, que normalmente a gente chama de... Por exemplo, eu acabei de falar que o que mais chega é um infarto. Certo. O infarto, o que é um infarto fulminante? É um infarto novo. É um infarto que o coração não tem cicatriz. É um infarto de um homem antes dos 50 anos, que o coração não aguenta aquele batidão frenético. Então o cara vai lá, ele toma um pré-treino pesado, cheio de cafeína e vai treinar. Taquicardia, o cara infarta. Então o cara não está preparado. Ele tem muita gordura visceral, o coração dele é novo, um cara jovem. Então, assim, ele não foi preparado para aquilo. E o cara, ele vai tomar 2, 3 scoop. A mulher já não toma. Já percebeu isso? A mulher não toma 3, 4 scoop para treinar. O cara toma, porque o cara é louco. Sem contar o café de casa. Sem contar o café. Sem contar o café. Então, assim, um cara jovem, ele é mais louco mentalmente, ele acredita que nunca vai acontecer com ele, só que acontece. E aí, normalmente, é o paciente que ele chega infartado e é o infarto novo que você não consegue, que é o fulminante, que ele não tem uma cicatrização cardíaca, falando mais leigamente. E o coração não aguenta, e o cara morre. Então eu falo, puta, ele morreu. O cara era tão novo, meu. Tinha 40 anos, tinha 50 anos. Jogava bola agora, no final de semana. Como é que chama aquele cara lá que falava... Madeirite. O Madeirite. Madeirite. O cara o quê? Teve o quê? Um infarto? Morreu. Então, assim, 50 anos o cara, não sei o quê, tal, tava bem.
Mas aí, eu não sei O se ele tinha histórico o dele. histórico, qual que é a patologia, mas tudo mais. Não, porque o Madeira tinha grana. Não dá pra dizer que ele não teve acesso a bons médicos. Entendeu? Porque hoje a gente tem. Hoje não tá tão complicado você ter. Esse daqui é esse aí. Acho que é isso aí mesmo. Esse aqui? É isso aí mesmo. É uma foto lateralizada dele. É isso mesmo. Esse é o nosso lá. É que agora virou Hospital Tiradentes. Ah. É que acredito eu que ainda é do Santa Marcelina. É porque mudou o nome. É que nem do Itaim Paulista. Chamava Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista. Eu não sei por que teve uns 10 anos atrás que mudou. Virou Hospital Itaim Paulista. Tiraram o nome Santa Marcelina do Itaim Paulista. Aí é o que eu ficava mais. O do Tiradentes e Itaquera, eu prestei serviços, né? Então, assim, eu sempre ficava no Santa Marcelina do Itaim e do de Itaquera. Agora, o Itaquá e Tiradentes eu prestei. Então, fui poucas vezes no do Tiradentes. Eu fui muito mais no Itaim Paulista e um pouco menos no de Itaquera, mas o de Itaquá e Tiradentes eu fui menos ainda. Bem pouco. Ó, a gente tocou no assunto do Madeirite, que obviamente tinha muita grana, podia ter acesso aos melhores médicos do país. Mas quando a gente pensa na grande maioria da população, ela é mais esse perfil que você falou. É o cara que trampa, às vezes, ali 6 por 1, diretão, aí ele tem o perrengue de pegar ônibus e aquilo, exercício zero, e quando faz é de final de semana, entendeu? Então, tipo assim, como que esse homem pode começar a ter ele não precisa ter que esperar ter o alerta. Porque nem você é médico e mesmo assim, você na sua correria... Bum, pegou. Como é que é o nome? Tuberculose. Você pegou tuberculose mesmo com a sua correria. Eu mudei os meus hábitos, eu sempre conto essa história, porque eu era muito porra louca no sentido de comida. Entendeu? Eu vim descobrir o que era fome faz pouco tempo, porque eu não sabia nem que sensação era essa. Mas porque eu fui parar no Dante. Entendeu? Como minha mãe e meu pai já tiveram alguma coisinha cardíaca, eu já sabia que não era no Hospital Ipiranga que levava, era pro Dante ou pro HC, entendeu? Então, no HC não, é aquele em frente, é o... Esqueci o nome. O Incor. Então, o que eu entendi? Pô, um dia eu acordei, falei, porra, chegou minha hora. Acelerei a milhão pro Dante. Aí descobri lá eu descobri que eu tinha pressão alta, eu cheguei lá com pressão de 19. Então, tipo assim, até aquele dia eu era um Alessandro. Como que a gente faz para não ter que precisar, daqui a pouco, o cara ligar desfibrilador em você? Entendeu? Como que seriam os sinais, sei lá, para o homem? Perfeito. É assim, não deixar chegar nisso, né? Então, quando você fala assim, ó, você levou um susto para você querer procurar um hospital. E, de repente, você se olhar, pô, sou hipertenso. O que levou uma hipertensão? O que você fez de errado para ter chegado numa hipertensão? Então, o básico, né? O básico eu falo assim, ó, má alimentação, falta de exercício, assim, quando a gente fala de má alimentação, comeu comida com sal, e a pressão subiu, você deixou de fazer exercício rotinamente, existe uma probabilidade baixa de ser um fator predisposição genética, familiar, mas a questão é que estresse, fadiga, cansaço, mau sono, tudo. Existe muita coisa que conta para chegar até lá. É lógico. E aí que eu costumo falar para assim, ó, você tem a questão de se cuidar e trabalhar. E a gente leva uma vida pensando que, putz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me cuidar, eu preciso fazer tudo. Só que todo mundo dá prioridade pro que não é para dar. Não é para dar. Aí eu falo assim, ó, qual que é a coisa que você mais ama na tua vida hoje? Minha família. Tá errado. Não deveria ser a família? É você. Você tem que se amar primeiro. Eu falo isso, mas eu nunca... Então, eu sou do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas essa é a coisa que eu falo. Porque assim, ó, você entra no avião hoje. Você entrou dentro do avião. A aeromoça já fala para você. Primeiro você, se qualquer coisa acontecer com o avião, você pega a máscara, coloca em você para você poder colocar nas outras pessoas. Agora, se você ama só as outras pessoas antes de você vai colocar a máscara nas outras pessoas, você vai morrer. Ou seja, se você não conseguir cuidar de você mesmo, como que você vai gerir e cuidar do resto? Então é basicamente isso. Isso é difícil, hein, doutor? Mas é difícil, mas você precisa abrir a mente. As pessoas têm que abrir essa mente de querer falar assim, putz, tá bom, eu preciso trabalhar para comprar o leite para as crianças. É o básico, a frase que eu sempre escutei da periferia. Eu preciso trabalhar para comprar leite para as crianças. Só que, peraí, para você trabalhar, você precisa estar
bem, né? Esse é o meu trabalho hoje. O que eu faço? Primeiro, para você estar bem, o que você tem que se cuidar? De você. Se você estiver bem, saudável, você vai conseguir trabalhar mais tempo. Hoje eu pego um cara financeiramente bem, que nem a gente falou do Madeirite. É um cara financeiramente bem. O cara que só trabalha, pá, sexta-feira, meio-dia, vamos lá tomar cerveja. Pô, legal. Não era isso que ele falava? Como é que é a frase dele? Sexta-feira, quem trabalha depois do meio-dia... Chegou meio-dia, acabou. Quem fez, quem não fez, não faz mais. Então eu falo assim, mas tudo bem. Só que, peraí, é a mesma coisa assim, ó. Você come todo dia, você bebe todo dia, você trabalha todo dia. O que é 1 hora do seu dia em dia de 24 horas para você poder se cuidar? Então o cara que pega e fala assim, eu vou fazer exercício, vou passar com o médico, vou ver como é que tá as vitaminas do meu corpo. O cara que pega, deixa eu ver como é que tá os meus hormônios. O cara que se cuida, pô, ele não trabalha só 5 horas, 8 horas, 10 horas por dia. Ele pode trabalhar 24 horas, que ele tá saudável, ele tá bem pra caramba. O cara tá batendo no peito e fala, meu, eu aguento fazer. Por quê? É um cálculo errado que a vida traz. Eu falo assim, as pessoas, elas acabam em si falando, puta, eu tenho que fazer. A mente querendo fazer e ele acaba esquecendo dele. Opa, a máscara em você. Lembra que eu te falei? Mas então... e se, por exemplo, ó, hoje eu sei quando minha pressão tá alta, hoje eu sei quando eu tô com taquicardia, sem precisar colocar o medidor. Mas por quê? Porque depois que isso aconteceu, depois que passei no cardiologista e descobri o tanto de sal que eu comia, porque até então eu não sabia. Igual aquele dia que eu fui lá que eu descobri o quanto de água eu bebia. Né? Que você perguntou se eu estava bebendo água. Eu falei, nossa, eu bebo água pra caramba. Depois eu descobri que não era nem 1 litro. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, mas o que eu quero entender é como uma pessoa... quais sinaizinhos que ela vê nela ali que ela vai falar assim, opa, isso aqui já devia... E qual médico se procura primeiro, no caso do homem? Tipo assim, se eu faço essa pergunta para uma mulher, ela sabe o que cada médico faz. Até outro dia eu não sabia o que era um endócrino. Tem. Entendeu? É assim. Primeiro médico que a gente já sente sintomas. São sintomas de febre, gripe, essas coisas como... Você vai procurar um clínico, né? Sim. Agora, assim, você tem que pensar na questão... Pô, eu tô cansado. Tô com cansaço. Tô com fadiga. Eu tô com má disposição. Eu tô tendo sonolência 4 horas da tarde. Eu tô começando a engordar, ganhando gordura visceral. A gordura da barriga mesmo. Gordura da barriga. Porque, putz, eu com 25 anos não é. Você começa a falar assim, pô, alguma coisa tá de errado com o meu organismo. Quando você começa a perceber que alguma coisa tá de errado no seu organismo e você não é mais aquela mesma pessoa que você conseguia ser, então essa é alguma alteração metabológica do seu organismo. Você tá com alguma alteração metabólica do seu organismo. Aí você precisa procurar alguém mais especialista. Aí você tem que procurar, hoje em dia, um endócrino, um nutrólogo. Por quê? Você está pensando em metabolismo. Hoje o cara obeso é chamado de obeso, né? Então, na medicina ele é chamado de síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Você vai dentro da endócrino, o que a gente traga? A obesidade. A obesidade ela é uma patologia de uma síndrome metabólica. Síndrome do metabolismo. Certo. Então, é uma doença, é uma patologia. Então, quem trata? O endócrino. Hoje o cara, ele precisa emagrecer. Ele tem gordura visceral alta. Quem trata? O endócrino. Nutrólogo. Nutrologia, mas qual é a causa dele ter engordado e ganhado peso sobre isso? Opa, vamos pela parte da nutrologia. Vamos entender se ele tem algum distúrbio também associado alimentar. O cara tem compulsão alimentar. Quem traga? O nutrólogo. Então, é uma questão envolvida. Aí você entra nessa parte de procurar assim, ó... quem eu vou procurar para eu me tratar? Vamos pensar em saúde? Medicina integrativa. Porque é o que eu faço hoje. Eu falo, não existe mais aquela especialidade. Eu tô com a pressão alta, vou procurar o cardiologista. Legal. O cardiologista, você vai sentar na frente dele, ele vai falar o quê? Vai pedir um holter, um mapa, você vai fazer um ecocardiograma, um teste ergométrico, você vai correr, vai ver tudo. O coração tá ótimo, beleza. Mas você está com picos de hipertensão, você vai tomar remédio para pressão. Legal, você vai tomar o resto da vida. 99% dos cardiologistas falam isso. Você vai tomar remédio pro resto da vida de pressão. Sabe quantos pacientes eu já tirei remédio de pressão? Putz, nem sei, perdi as contas. Mais de 100, 200, 300, sei lá. Por quê? Eu trago o cara... mas o remédio é pro resto da vida. Não, calma aí.
Quais são as causas disso aqui? Você tem gordura visceral alta, você tem que melhorar, estruturar a sua questão da alimentação, você tem que fazer exercício todo dia, você vai ter que fazer exercício cardiológico na esteira todos os dias, 20 a 30 minutos. Vamos melhorar o retorno venoso, você precisa bombear melhor o ventrículo direito, o esquerdo, a aorta pulmonar, tricúspide, mitral. Se você não fizer, vai acontecer, você vai ter que tomar a quantidade de água ideal. Vamos olhar o seu exame de sangue. Ah, você tem uma alteração metabológica do seu corpo porque você fez alguma coisa lá atrás. Vamos acelerar esse metabolismo, vamos melhorar isso aqui, vamos papapá. O cara me volta depois de 6 meses alinhado. Faz o seguinte, holter e mapa, eu peço. Ele vai lá e faz. Eu tiro o remédio. Aí ele vai lá e faz o holter e mapa. Mas peraí, sua pressão tá ficando muito baixa. Porque o remédio agora tá deixando ela baixa. Porque você tá saudável. Você tá saudável. Você já não é mais um doente. Uhum. Ah, o remédio da pressão ele é para você tratar na fase aguda. Pro resto da vida vai ser fase aguda? Ah, não, eu vou continuar sendo quem eu sou. Ele vai ser uma doença crônica. Você vai tratar até você morrer. Agora, se você não virar a chavinha, acordar para a vida e falar, eu vou mudar o aspecto da minha vida, porque você não nasceu para ser hipertenso. Você não nasceu para ter doença, você não nasceu para ser obeso, você teve apenas alguma cultura familiar, é que o Brasil em si, o mundo, não vou nem falar o Brasil, ele é culturalmente errado no dia a dia. Então você fala assim, educação física nas escolas. Tem quantas vezes? É uma vez por semana. Tá errado. Por que uma educação física dentro de uma escola é uma vez por semana? Aí o gordinho vai lá, tem síndrome de compulsão, ele tem vergonha de entrar para jogar bola porque ele não consegue correr, os moleques ficam zoando o cara. O que ele faz desde pequeno? Ele pega um trauma. Ele fica traumatizado com esporte. Cara, o moleque ele é traumatizado. Quantas pessoas, crianças, eu vejo que é traumatizada por conta do esporte. Por quê? Vem de casa, só compra besteira. Então, é só gordura, é tudo... hoje em dia tem aí, ó, a internet, a inteligência artificial. Você quer aprender o que é bom, o que é ruim, tá fácil. Antigamente não era tão fácil assim. Pô, pega 10 anos atrás, a gente tá falando de tão antigamente. Mas você pegava assim, ó, ninguém sabia. Hoje eu duvido que você não saiba pegar entrar dentro do mercado e pegar um alimento e olhar atrás os ingredientes, o que ele tem, quanto de carboidrato ele tem. Você tá na dúvida, chat GPT. Pronto. Você tá na dúvida, chat GPT. Só que mesmo assim, a indústria, ela te engana. Cara, eu dei risada esses dias, estava com a minha esposa. Entrei no mercado, ela falou, vai pegando isso que a gente tava com pressa, pega aquilo. Eu entrei lá, peguei um creme de leite e peguei o outro, era da mesma marca. Cara, na mesma marca. Era sabor... Cara, era sabor creme de leite. É real. Por quê? Cara, era a mesma figurinha na frente, a mesma marca, só que um tava na latinha e o outro tava na caixinha. Aí atrás tava assim, ó, ingredientes. Você sabe que ingredientes, pela nutrição, o primeiro ingrediente é o que tem mais, né? Compõe mais. O primeiro ingrediente do outro, gordura hidrogenada. Tava na caixinha. Todo mundo comprou da caixinha. E o outro tava na latinha. Só que o da caixinha era R$4. O da latinha era 8. Eu falei, mas por que essa diferença de valor? O outro... Primeiro ingrediente, era um creme de leite. Leite. Eu falei, caramba, mas é o mesmo. Vem a mesma quantidade. Só que muda o ingrediente. A caixinha na frente é igual, é tudo igual. Por que o da caixinha é mais barato que o da latinha? Porque os ingredientes dentro são diferentes. Como é que a gente faz hoje em dia, doutor, quando a gente olha e vê o quanto tá caro uma feira? Eu sempre falo isso, né, no meu canal aqui. Eu falo, gente, eu sozinho... Eu como R$100 de feira toda semana. Entre fruta ali e legumes, sem contar o resto da galera. Entendeu? Ou seja, R$400 por mês, só eu. E eu não sou bodybuilder. Imagina se eu fosse, né? Que precisava comer um caminhão de comida. Existe um esquema da feira, né? O esquema da feira é você chegar 15 para as 2 horas da tarde. Você chega 15 para as 2, você não vai gastar os seus R$100, você vai gastar 30. Só que você vai comprar o resto, mas você vai comprar. Você vai comer. Eu falo, é assim, tudo que vem da terra é mais saudável. Então, feira, não existe coisa melhor. Eu não deixo de ir à feira toda semana. Fala, onde que você compra? Realmente, fruta é caro. Ah, mas você é médico, pô, você... Não existe isso. Eu falei, não interessa o quanto eu vou ter na minha vida, eu não sou otário. Então, você quer ser otário?
Tudo bem. Você quer... eu tô com muita vontade. Não vou deixar de parar no oba da vida, no natural da terra e comprar uma fruta que eu tenho vontade hoje. Mas, porém, eu quero fazer uma feira, quero comprar muita fruta. Você vai nesse mercado, você vai gastar... Se você gasta 100, você vai gastar 500. Uhum. Você vai sentir a diferença da fruta? Vai. Às vezes você vai. Você vai sentir porque é a fruta selecionada. É uma fruta diferente. Só que, se você for uma feira legal e souber o caminho da feira onde tem a fruta selecionada ali, o cara que traz, porque sempre tem um carinha ou outro ali que traz. Uhum. Você vai lá, você sempre frequenta essa feira aqui, o cara até traz um negocinho e deixa guardado para você que ele te entrega, você pega amizade. Então é isso. Porque você pega ali, eu falo, feira para mim ali, ó, você chega num horário da feira legal, meio-dia, você compra uma coisa saudável, boa, de qualidade, ainda não é o final da feira, mas você também não paga tão caro e dá pra você comprar tudo, pô. E aí, hoje a gente olhando assim, né, até pensando no homem também, pensando no rango que o cara tem que comer assim no dia a dia, como você diria que o cara poderia selecionar melhor ou alguma coisa que ele pudesse notar ali e falar, caraca, isso aqui tá me ferrando, eu devia parar de comer isso aqui e tal. É que isso é muito individualizado, né? Então eu falo assim, não existe nada que vem da terra que vai ferrar o cara. Então assim, você tá... eu vou comer alguma coisa que tá me trazendo um malefício. Eu acredito que seja essa a pergunta que você quer trazer. Sim. O dia a dia depende. Fruta nunca vai ser malefício desde que você seja saudável. Certo. Eu sou diabético, ou eu tenho pré-diabético, eu tenho uma resistência insulínica, eu tenho síndrome metabólica, eu estou obeso, eu preciso emagrecer, eu tenho que fazer déficit calórico. Você não vai comer uma manga inteira, né? Então a manga ela é altamente rica em frutose, açúcar. Você não vai comer uma fruta do conde, né? Que é aquela... aquela verdinha que parece isso. Então essas mas tem uns espinhos que não é espinho. Isso, são frutas calóricas. Melancia, melão, são frutas muito, muito calóricas, né? Porque elas têm a frutose muito alta. A banana em si também. Então vai comer uma banana, vai comer uma banana, você vai comer pré-treino, você vai comer 2 bananas pré-treino pra você treinar, vai dar um pico de insulina. Agora não, meia-noite você vai lá pra geladeira e come metade de uma manga e 3 bananas. Você vai dormir com um pico de insulina, você vai engordar. Ou você vai acordar de manhã e vai treinar pra caramba. Então, você vai dar pico de insulina. Isso depende muito, né? Eu acho que é uma estratégia alimentar individualizada, oferecida de uma forma satisfatória para cada paciente individual. Então, assim, não existe nada que eu fale para você assim, faz mal. O que faz mal para mim é industrializados, são coisas que você compra errada dentro do mercado. Dentro de uma feira, nesse contexto... Tudo que tem embalagem, então eu já tenho que me preocupar. Tudo que tem embalagem é industrializado, é da indústria, você tem que se preocupar, você tem que olhar atrás. Não adianta. Não, é uma lata de atum. Nem sempre é uma lata de atum, cara. Até lata de atum você pega, não é uma lata de atum. Mas é proteína. Não, não é. A barrinha de proteína que o cara de uma marca de suplementação tá vendendo é uma delícia, ela é top pra você comer. Aí você vai lá olhar atrás. Aquele whey protein tá barato pra caramba, pra não ficar falando de marcas aqui. Aquele whey protein tá barato pra caramba, tá R$50 o potão de 2 quilos. Quando você vai ver, tem tudo menos proteína. Até maltodextrina, que é dextrose e açúcar puro, ele tá melhor do que aquilo ali, né? E aí, um hipercalórico tá melhor que aquilo ali. Você fala, não é possível. Então, assim, depender muito. É o que eu falo, o cara quer que você compra. Ele não está preocupado com a tua saúde. Ele é um vendedor. Eu queria que você explicasse para a galera o que significa esse déficit calórico e como que eu sei qual que é o meu... Tipo assim, como que eu chego nesse valor, né? Porque se é um déficit tem que ter um valor, né? Sim. Como que eu... Porque no caso serve para os dois, né? Para quem quer engordar e para quem quer emagrecer. Sim. Então, entre aspas, ou sei lá se não é entre aspas, seria tipo assim, o segredo para emagrecer. Vai. Existe um gasto calórico individualizado também. Então, hoje, você sentado aí o dia inteiro, você tem um gasto calórico normal do seu dia a dia. Então, isso é uma taxa metabólica basal, né? Um gasto ali, a gente vai pegar a sua taxa metabólica basal, é o quanto o seu metabolismo gasta durante o dia, normalmente, em 24 horas ali. E aí, você vai pegar os seus exercícios que você faz. Eu faço 1 hora de cardio. Eu faço 1 hora de musculação. Eu faço, sei lá, vou buscar o Jamal lá não sei aonde, a pé, vou e volto. Então, isso são o a mais do que você gasta. Aí você vai ter que contabilizar isso. Então, por exemplo, eu posso falar de mim, agora me colocar como exemplo, porque eu não tenho nenhum paciente e eu não consigo saber. Mas é assim, eu entro dentro da musculação, eu já pego meu relógio e já coloco aqui, para contabilizar o meu treino de musculação. Ele vai contabilizar. Ele contabiliza, hoje eu
eu faço meu treino, eu tenho que gastar 500 calorias, no mínimo. Esse é o mínimo. Tem dia que eu gasto 750, 800. A musculação você consegue queimar também ou só no cardio? Não, só na musculação. Ah, a musculação também queima? Não, também queima não. O que mais queima? 1 hora de cardio ou 1 hora de musculação? Eu acho que é 1 hora de cardio. Não. Musculação? Não, é. Vamos lá. Você tem... Mas como é que é... Mas calma, isso aqui não é normal. Essa questão de espanto, ele tá aqui para aprender e a galera tá vendo para aprender também. Porque isso é normal, cara. As pessoas dentro do meu consultório, cada 10 pessoas que eu pergunto, 8 respondem errado. É que você tá atualizado, você tá no contexto, você tá com essa atualidade. A galera não é assim. A gente se assusta, a gente se espanta. Só que, daqui a alguns anos, os mais novos, de repente se atualizando mais, vai se espantar da mesma forma. E no contexto geral, é aprendizado. Então, é normal. Por que você... Eu falo para você, a musculação ela gasta mais calorias do que 1 hora correndo. Por quê? Não faço ideia, porque eu sempre achei que fosse o correr que... Já que você ficou assustado, você sabe por quê? Tá vendo? Saber o porquê você não sabe. Porque o correr, eu sinto meu coração bater mais. Assim, achava que era ser isso. Ser coach é muito fácil, porque você vai lá e fala, toma a bomba, puxa ferro, que o cara... Eu sou o coach. Agora, explicar o porquê. Mas é a coisa mais besta, porque eu falo assim, a musculação... Você vai lá, você pega ferro e você tá trabalhando. Vamos lá, hoje eu vou trabalhar o peitoral. Certo. Pá. Você fez ali 1 hora de musculação. Se você contabilizar ali, você vai gastar, vamos falar assim, um treino fofo. Você vai gastar 300, 400 calorias, tá? Então, 300 calorias que você contabilizou. Gastei isso em 1 hora. Se você correr durante 1 hora, você vai gastar 300, 400 calorias. Você vai falar, putz, mas é igual. Calma. Quando você treina, você vai embora da musculação, você sente que você treinou, que deu pump, né? O famoso pump. Como é que chama a minha clínica? Pump. Pump, medicina Então, é isso. Deu pump. Então, quando ocorre aquele pump muscular, o que é o pump? Você treinou o peito, ele deu um pump. Veio mais circulação venosa aqui. Você tem mais sangue ali naquela região. Por que tem mais sangue? Porque você estimulou a fibra muscular ali daquele peitoral. Então, você lesionou ela até ela inflamar, até se aumentar o máximo de carga para ela querer regenerar essa celularidade. É a famosa hipertrofia, né? Hiper de muito, trofia de crescimento. Então, você estimulou o peitoral. Você está fazendo ali. Opa, você foi embora, tomou banho em casa. Você correu, tomou banho em casa, acabou. Você foi embora, tomou banho, você ainda continua sentindo ali, que você treinou o peito. No outro dia... o trabalho continua sendo feito. Perfeito. Cara inteligente é outra coisa, né? Então, eu falo, cara inteligente. Outro dia você não sente dolorido? O seu corpo ainda está gastando energia para recuperar essa musculatura. No segundo dia, continua dolorido. Mais ainda. Porque ele está jogando, irrigando mais ainda para querer recuperar. Você tem 36 horas de gasto calórico energético do seu corpo para recuperar esse peitoral que você treinou. Ou seja, na contabilidade das 36 horas, é muito mais do que aquele 1 hora que você correu. Então, quando se eu for fazer essa conta que você está falando, eu não só tenho que colocar o tempo que eu gasto fazendo a musculação, como que tipo que eu fiz. Ou não faz diferença? Por exemplo, se eu fiz uma mais... tipo o pessoal do powerlifting, que é mais peso, menos repetição. Ou se eu fiz uma que nem a gente faz, que é a musculação normal, que gira ali entre 8 e 12 repetições. Faz diferença o jeito que eu treinei? Com certeza. Tudo faz a diferença porque você tem um treino ali de mais força, mais peso, mais carga, mais gasto energético. Tudo tem diferença. É que depende muito. Existem vários tipos de estratégia de treino. Então, hoje, o powerlift, o cara faz treino de puxar ferro. O cara puxa carga alta. Ele precisa de um descanso muito alto, porque ele pega aquele peso, a frequência dá um boom, a força do corpo dele, ele tem uma questão ali de lesionar várias fibras dentro do corpo dele inteiro, porque ele está carregando aquele peso. Boom, a explosão. Isso é um blast, né, que a gente chama. Você fez a explosão total do seu corpo. Você explodiu... Cara, você vai lá, na hora que você parar, o corpo, para ele conseguir voltar, ele demora muito tempo. Não é igual a musculação. Você vai treinar peito, você fez lá o peito, descanso de 30, 40 segundos. Descansa de 1 minuto no máximo. E você volta. Porque você está fazendo 50% da sua força. Agora, vai lá na academia, você pega... Vamos falar de peito, já que a gente tá falando. Você pega quanto no supino? 40.
40. Num dia bom, 40. 40 deve ser mais ou menos uns 60% do teu peso que você aguenta. Se você colocar uns 60, 70 de cada lado, você não desce e sobe uma vez? Sim. Então, se você fizer isso, esse é o seu 100%. Você aguenta 100% fazer isso. Powerlifting é justamente isso. Se você ir na academia e fizer só isso aí, tipo um full body, fazer todos os aparelhos, só que fazer os 100%, pelo menos umas 3, 4 séries de uma vez, você está treinando musculação também. É um tipo de treino. Então, assim, cada treino é um treino. Não existe esse negócio de 8, 10, 12. Cara, isso aí, quem fala isso aí é porque não entende fisiologia do exercício. Só que é lógico, isso é o básico, né? Se você está iniciando o treino hoje, é isso que você tem que iniciar. 4 de 8, 3 de 10, 3 de 15. Só que não existe. Você sabe que hoje as pessoas que treinam a musculação para um profissionalismo, é o cara que é pró, ele não existe essa continha na cabeça dele. Existe ele carregar peso e fazer até existe o músculo até explodir. cansar. Até ele cansar. O que existe é o até cansar. Ele vai fazer até fadigar a musculatura, ele pode fazer 10 repetições. Contar é mais uma coisa de costume, né? Porque a gente passa a vida contando assim, é mais um costume, não é tanto... A conta que você faz é o mínimo que você tem que fazer. Vamos colocar assim. Tipo isso. Tipo assim, vou fazer. E aí eu brinco muito, porque às vezes eu vou treinar com as pessoas, elas pegam lá 10. Pô, mas você aguentava fazer 20 aí. Mas meu treino é 3 de 10. É sério, pô. Tá aí quem tá assistindo. Você vai em qualquer academia de musculação, você vai ver isso. Porque levou a ferro e fogo, né? Quando eu tinha 14 anos, eu entrei na academia de musculação, né? Então eu fui fazer musculação que eu adorava. Cara, uma fichinha. E o cara preenchia a fichinha. Nunca esqueço, era uma fichinha, ele preenchia a fichinha. Academia Dinâmica, lá no Itaim Paulista, né? Até hoje em dia nem existe mais. Mas ele preenchia a fichinha. Aí a fichinha, aquela fichinha cheia, toda preenchida. Peito, supino reto, supino inclinado, 3 de 8. Era tipo uma tabelinha? A sua também era uma tabelinha? Era uma tabelinha. A minha era uma tabelinha. E aí, eu aprendi errado, porque eu aprendi isso, eu fiz isso aí durante uns 10 anos da minha vida. Porque eu não tinha, na época, condições de ter um personal, fui fazer a faculdade, fiquei 6 anos, até entrar na faculdade demorou 4, 5, então eu fiquei uns 10 anos da minha vida treinando errado. Tá vendo? Porque eu sempre falo pra galera... Esses dias eu fui treinar com o Jamal, e aí apareceu essa pergunta, né, Jamal, no Instagram, né, sobre treino e tal. Eu falei assim, gente, contrata um personal trainer. Porque hoje você fala contrata um personal trainer, dá a impressão que você vai pagar 1.000 conto pro cara aí um dia. Entendeu? Aí eu sempre falo assim, mano, você contratar um personal trainer, você economiza dinheiro a longo prazo. Porque se você não tiver alguém para te ensinar um exercício legal ali do que você tem que fazer, você vai treinar por 1 ano e se você tiver o personal trainer, você vai ter o mesmo rendimento de se você tivesse 6 meses. Isso. Ou seja, não quer dizer que você vai passar a vida com o personal trainer, mas eu sempre falo, se você puder, mano, faz um esforço, passa 3 meses com esse cara. E eu vou te falar, esse não é o pior. O pior é você ainda ter lesão. Entendeu? Porque a galera treina errado e a lesão fica pro resto da vida, né? Então, tipo, você tendo lesão, a lesão, ela é o pior, pode ter certeza. Mais do que você treinar 10 anos errado na sua vida, é você ter lesão. É o que eu falo. Eu falo, muita gente tinha lesão antigamente e não sabia. Então, hoje eu atendo um cara mais velho que começou a treinar há 20 anos, todo mundo tem problema no ombro, cara. É minha discussão no meu consultório. Todo homem tinha problema no ombro. A maioria lesionou muito tirando o supino inclinado, a barra, porque, aquela tração de jogar, a gente achava que aquilo ali estava certo. Hoje em dia ainda tem um monte de academia, pô. Cansado de ver entrar lá, ainda tem gente fazendo a mesma coisa. Então, a questão disso daí é não trabalhar o adutor certinho, aí chega lá, já joga 30 quilos de uma vez, pô, aquela lesão... Chega uma hora, você vai ficando mais velho, você vê que a articulação não aguenta mais. Uma vez eu contei, né, pra galera aqui que eu bato na tecla do personal trainer porque eu, entre aspas, tive um, né? Porque como eu chegava muito cedo na academia, eu sou do tempo em que o dono da academia era o instrutor da academia. Eu sou desse tempo. E aí, tipo assim, o cara era o único horário que o cara tinha pra treinar era 6 horas da manhã. Então, eu treinava junto com ele. Então, ali eu aprendi que não se tirava... que você não podia, ele falava muito que eu não podia sentar muito para frente. Ele falava isso, se você senta para frente... descer. Entendeu? Você tem que tirar e descer. Os meninos já viram fazer isso também. Ô, doutor, e aí a gente chegando nessa parte assim, legal, todo mundo já entendeu que tem que emagrecer. A taxa de metabolismo basal, então é quanto você
tem que consumir ali pelo dia, eu entendi certo, entendeu? Sim. Sei lá, 3.000 calorias, consumiu menos emagrece, consumiu mais existe engorda. Existe o déficit calórico, a dieta normocalórica e a dieta hipercalórica, né? Se você pegar a quantidade do seu gasto energético durante o dia a dia e aí você vê o gasto que você tem com musculação, sua rotina de treino. Eu luto Muay Thai à noite, você tem que contabilizar tudo isso. E aí você contabilizar ali a quantidade de consumo, né? O quanto você consome de caloria, né? Então, aí você vai começando a estrategiar. Eu vou fazer um bulking, um cutting, que a gente chama. Vou fazer esse déficit calórico, vou fazer uma dieta cetogênica, colocar gordura, vou tirar carboidrato. Então, isso aí são manejos e estratégias aí do quadro alimentar. Hoje em dia, qual que é a sua opinião sobre as canetas, que a gente tem hoje aí, as canetas de emagrecimento, que virou moda? Eu tenho vários inscritos que utilizam, não só utilizam, mas que também vão no Paraguai comprar, entendeu? É o que eu falo assim, ó, hoje em dia, existe as canetas não é de hoje em dia, elas ficaram famosas hoje em dia. Eu falo que as canetas existem faz 6, 7 anos. Eu trabalho com as canetas 6, 7 anos. E ninguém fala, nossa, como assim? Agora que saiu o Monjaro, não sei o quê. Existem várias canetas lá de trás. Certo. As mais famosas, eu vou começar com as mais famosas. Ela chamava liraglutida, que lá era Saxenda e Victosa. Da liraglutida foi para semaglutida, que era a famosa Ozempic Wegovy. E depois foi para tirzepatida, que é a famosa Monjaro. E agora está em análise de terceiro estudo a retratutida, que aí, qual é a diferença dessas canetas? Existe uma evolução de estudos dentro dela, né? Uma molécula específica que veio tendo esses estudos. Desde a lira, sema, tirzepatida até a retratutida. Uma molécula cada vez mais melhorada. Então, hoje a gente pega as mais famosas, que é a Monjaro, que é a tirzepatida, então um análogo de GLP-1 e GIP, metabólico intestinal, hormonal, que ele, traz um emagrecimento altíssimo, né? Então, assim, lá atrás, eu achava top a Victosa, há 6, 7 anos atrás. Para mim, auxiliava muito. Ela, associada à terapia medicamentosa, perdia. Mas não perdia tanto peso quanto a de hoje, né? E aí... Mas isso é bom ou ruim? É ótimo, é maravilhoso. Ótimo. Nossa Senhora, isso aí é a melhor coisa da vida para mim que inventaram no mundo. Não existe nada melhor que foi inventado do que essas canetas. Só que existe o erro, né, do ser humano. Que ali você tem o uso sem acompanhamento. Então, assim, é o que a mídia não mostra. A pancreatite que está acontecendo, as doenças metabólicas que estão acontecendo, porque a galera está usando o manejo sem acompanhamento médico. E pior do que isso, o pessoal está vendendo aí a retratutida. Então, eu falo assim, a retratutida tá bombando na internet, aí um monte de atleta usando, e aí eu vou começar essa conversa, só que a galera não está preparada para ouvir. Eu falo, isso aí a galera não está preparada para ouvir, que a retratutida não existe. Então, assim, hoje eu falo assim, qualquer lugar que eu tô, ninguém está preparado para ouvir que a retratutida não existe. Eu falo assim, ela é uma molécula que foi desenvolvida por uma indústria farmacêutica, e a indústria ela é americana. E ela não foi liberada pela FDA. Só que ela me falou o nome da molécula. Ela falou assim, a molécula chama retratutida. Quando ela falou que a molécula chamava retratutida, no outro dia já estava vendendo no Paraguai. Aí todo mundo me pergunta, mas pô, vazou, a molécula vazou, papapá, isso, aquilo. Cara, você joga no Google aí. A empresa que mais faturou no mundo, a gente está falando mundo, a empresa que mais faturou no mundo chama Lilly. Ela vendeu a tirzepatida, que é a Monjaro, ela faturou 1 trilhão em 2025. 1 trilhão. Ela ganhou da Apple, ela ganhou de todas as empresas mundiais. Ela foi a que mais faturou, né? Você acha que eles iam deixar vazar uma molécula e aí eu ia vender? Não. Aí eu falo que assim, existe sabor molécula. O sabor Monjaro. Sabor retratutida. Porque a tirzepatida, o Monjaro, é que eu sempre falo assim, Monjaro é o nome de venda, igual Nescau. É Nescau? Não, é achocolatado. Então eu sempre falo o nome da medicação. Então a gente fala assim, tirzepatida, então existe ela sim, porque a patente dela caiu e,
Lá no Paraguai não existe nem isso. Os caras pegaram e já existe. A gente sabe que existe. Dentro do Brasil também existe. Existem várias farmácias de manipulação que têm a medicação. Só que é da tirzepatida. Agora, a retratutida, ela não existe. Só que ninguém está preparado para ouvir essa conversa. Isso daqui vai dar hype, porque eu falo, ela não existe e o que estão vendendo é o sabor retratutida, porque é uma medicação... Cara, já ouvi 200 mil vezes. Ela dá um efeito que promete, ela emagrece e não quebra a massa muscular, porque diferente da tirzepatida, que é análogo de GLP-1, GIP e glucagon, GLP-1 e GIP, a retratutida é análogo de GLP-1, GIP e glucagon. Ela segura, o glucagon ele consegue segurar a massa muscular. Ela consegue segurar então, o glicogênio. Então não dá aquele aspecto de pessoa que envelheceu? Não dá esse aspecto. Ele não deixa você perder massa muscular tão quanto a retratutida. E aí o que acontece? Começaram a vender, tá disparado essa venda do retratutida. Só que, eu acredito até, que desenvolveram uma molécula lá na China. Sabor retratutida. Porque tem gente que tomou a tirzepatida e toma a retratutida e fala, realmente é diferente, tomei as duas. Eu acredito nessas pessoas, porque não foi uma, não foi duas, foi 3, 4, 5, me falaram, dentro de lugares que são pessoas que comprou no Mercado Negro, foi lá no Paraguai, trouxe, não sei. Cara, aqui eu não tenho esse contato com esse tipo de medicamento, porque eu estou dentro do Brasil, eu trabalho com a vigilância, eu trabalho dentro das normas, eu trabalho dentro do que existe. Como que hoje está a legislação em cima dessas canetas? Dentro do Brasil? Muito ruim. Muito ruim. Porque esse mercado negro é muito difícil de conversar sobre isso. Porque eu falei, esse mercado negro é muito complexo dentro do Brasil. É que nem a droga. Hoje em dia, aqui na esquina, você não consegue comprar uma maconha, cocaína, você não compra... Qualquer um não consegue? Qualquer um. Você não vai conseguir comprar uma caneta de medicamento? Não vai conseguir. Porque, a galera vende. A galera vende. Então, todo lugar tem. Agora, sim, eu acho engraçado a população mundial ficar com medo de uma Covid e se esconder dentro de casa. E todo mundo se escondeu dentro de casa por causa da Covid. E era gotículas, era coisa que se pegava. Né? Agora você vai lá, você compra uma caneta que não existe, nem sei o que tem dentro, que foi fabricada dentro da China, que você não sabe se daqui a 10 anos vai te dar câncer, você vai lá e ainda aplica em você. É uma imbecilidade, desculpa. Se você não tiver um respaldo, existe essa palavra que eu coloco, respaldo médico, você tem que ter respaldo. Um respaldo de uma empresa, de uma indústria farmacêutica, de algum lugar. Cara, como é que você vai colocar um medicamento dentro do seu corpo? Você não sabe nem qual é a procedência do medicamento. Então, as pessoas, cara, eu não sei onde foi parar a mente. Porque a galera compra. Eu não estou falando de comprar um negócio de R$50, não. Vai lá e paga 4, 5, 10 mil reais uma caneta que não existe. Que tá lá, se você jogar no GPT agora, falar retratutida existe? Não existe. Até eles falam que não existe. Só que está vendendo mais do que tudo. A movimentação é bilionária. Então não é um placebo. Existe alguma coisa ali, mas que não é o que estão vendendo. Pode ser uma tirzepatida melhorada. Não sei. Eu não sei o que tem ali dentro. Mas pode ser uma tirzepatida qual mais alguma coisa. Se esse mais alguma coisa te dá um câncer daqui a 3 anos, a gente também não sabe. A gente chama isso de uso off-label. Quem fala de peptídeo hoje, peptídeo também está bombando. Você pegar a internet, peptídeo. O peptídeo é o quê? Peptídeo é a mesma coisa, é uma molécula específica que é um uso natural do organismo. Então, só que o peptídeo em si, também a maioria está em uso sendo off-label, que a gente chama. Porque a gente sabe que alguns deles têm eficácia para emagrecer, para criar massa muscular, tal. Só que não existe estudos baseados no quê? Estudo baseado... Não, todos eles. Estudo baseado em resultados. Então, assim, existe estudo baseado em resultado? Tem alguns ali, na prática clínica, sim. Mas existe estudo baseado na patologia, o que ele pode levar? Não. Você tem coragem de usar? Não. A galera tá usando. Há pouco tempo eu fiz um treino com o Jorlan, né? A gente gravou junto e tal. E num determinado ponto do treino, a gente perguntou para ele qual que era a opinião dele sobre as canetas. E ele falou uma coisa parecida com o que você falou aí. Que ele falou assim, cara, eu prefiro esperar. Prefiro esperar uns 6, 7 anos aí, porque agora eu tô vendo que tá rolando um emagrecimento. Mas, tipo assim, eu não sei quais são os efeitos do que esse povo tá... Entendeu? Você tá falando do Jorlan, você tá falando de um cara old school, que tem um pouco de mais mente aberta.
Isso é bacana, porque a molecada hoje, gente mais nova, coach mais novo, eles não têm medo, cara, de usar essas medicações, porque já veio com esse conceito de uso de testosterona para tudo quanto é lado. Então, antigamente, pô, não era todo mundo que usava assim as coisas, só que agora a internet está entregando benefício e malefício, né? Uhum. Então, ele acredita que tem essa visão, mas eu vou te falar, ele é raro. Ele é raro. Eu vivo num contexto assim de pessoas que é bem complicado a gente sentar para conversar. Mas você acha que é porque o amigo tá fazendo? Tipo, como eu trabalhei um tempo na TV, né? Aí eu falava muito pra minha esposa isso. Eu falava assim, caramba, mano, o fulano é bonito e o fulano fez uma plástica que deixou ele com a cara esquisita, parecendo o Johnny Bravo. A fulana é bonita e ela ficou com a cara esquisita. Mas quando você vai ver o entorno dessas pessoas, todo mundo ali tá fazendo a bendita da plástica. Você acha que tá acontecendo mais ou menos isso? Tipo assim, doutor, vale a pena o risco porque o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho fizeram e, porra, os caras emagreceram tão da hora. É igual a famosa boca da mulherada, né? Começaram a colocar aquele preenchimento, todo mundo com as bocas desse tamanho, os beiços gigantes, horrível. Agora começaram a tirar. Você começou a perceber? Agora um monte de tirando. Agora ficou a boca da mulher menorzinha, fica mais bonita. Agora todas elas estão querendo tirar até o preenchimento que colocou na boca. É a mesma coisa. Então, assim, é modinha. É modinha. Todo mundo tá usando peptídeo. Vamos lá usar peptídeo. Todo mundo tá usando não sei o quê. Vamos lá usar não sei o quê. Então é questão de modinha, sim. Só que o problema, falar a verdade, são pessoas que estão aí no seu lugar, que têm esse poder aí de ser influente, né? Eu falo assim, cara, eu não tenho poder de ser influente. Eu falo, tem o meu Instagramzinho ali, quando dá tempo de fazer alguma coisa, de estar em algum lugar, mas eu falo assim, que a minha visibilidade foi de estar em contexto como esse aqui. Por quê? Pelo que eu estudei, pelo que eu sei, por onde que eu vou procurar para me entregar esses conhecimentos para as pessoas. Porque ou eu sou médico ou eu sou influencer. O cara que é influencer e ele é médico, ele é influencer. Se ele tem se ele é bem posicionado na internet. Porque o cara, para ser médico e influente, cara, junto, é impossível. Porque, são dois trabalhos distintos que cobram muito de você. Então, ou eu sou médico ou eu sou influente. Influente não é médico, médico não é influente. Aí o cara vai lá na rede e o cara vai... Que médico ainda tem medo disso, tá? Mas vamos falar aí. Tem farmacêutico, tem coach... Tem cara bem posicionado ali que fala sobre no mundo físico, tem atleta de físico, tem não sei o que todo mundo tem aquela visibilidade. Então, assim, o cara vai lá e fala, o melhor manejo que existe é o peptídeo GGH-GU, 300 mil números de peptídeo. O cara vai lá, marca aquele númerozinho, vai lá no mercado negro, você tem esse daqui? E vai lá e se aplica. Trembolona. Trembolona é a melhor droga que existe. Derivado da testosterona, 19-nor, é um ótimo hormônio. Só que ele é um poderoso matador também. Eu falo, cara, de tanto quanto ele é bom, ele é ruim também. Só que você vai usar, em mim não dá nada. Eu já cansei de ver atleta, gente lá na academia, em mim não sinto nada, não fico irritado. Não, em mim não sinto nada. Sinto nada. A cocaína é a mesma coisa. Vai lá, dá um cheirão, deu uma brisinha, mas... Em mim eu não fico agressivo, eu não mato ninguém, eu não falo, só minha brisa sozinho. É a mesma coisa. O cara vai lá pra treinar, eu tô ficando forte, tomando trembolona. Mas em mim não dá nada. Isso aí se traz um vício, daqui a pouco você tá perdido, você já tá no meio, é a mesma coisa, cara. Só que as pessoas, eu falo, não estão preparadas para ouvir isso às vezes. Eu falo, precisa disso? Não precisa. O pessoal esquece que o lifestyle... que a questão de qualidade de vida, longevidade, vem primeiro. Vem em primeiro lugar. A saúde, a gente está aqui de passagem. Eu falo, isso aqui fica, isso aqui fica, a parede fica, tudo fica. Microfone fica, você vai embora, você morre, cara. Eu tinha 200 mil imóveis. Foda-se, você perdeu tudo. Você vai perder, cara, você vai morrer. Você vai jogar para dentro do seu corpo uma coisa errada. Não é mais fácil você comer comida saudável, você treinar, você curtir a sua vida e viver mais tempo? Cara, às vezes esses dias sentou um cara na minha frente. O cara financeiramente, bem pra caramba. Eu pra ver pelo porte do cara. Só que a barrigona aqui. E eu tenho isso, eu tenho aquilo. O cara, relógio dele, só o relógio dele comprava a minha clínica. E aí eu olhei pra ele e falei, e aí? Você vai virar as costas aqui. Se você cair aqui na frente da clínica, no meio da rua, sabe quem vai te pegar? É o SAMU. Ele vai te levar pro primeiro SUS. Sabia disso? Mas eu tenho um convênio do Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, 9 de julho. Foda-se.
Ah, mas na hora que eu chegar lá, eu mando me transferir particular. Esse era o tipo de paciente que no começo aqui do podcast eu falei, eu atendia lá na sala vermelha. O cara que estava infartando, chegava e eu conduzia ele, eu olhava para ele e falava assim, eu tenho tudo na minha... Me transfere aí que eu sou particular. Você entrou aqui, isso é responsabilidade minha. Sabe qual a diferença tua e do mendigo aqui do lado? Nenhuma. Só tem uma, fala a verdade. É quem tiver mais fé. Só reza, meu filho. Fica aí rezando para ver se você vai ficar vivo. Então é dia do julgamento, dia do juízo final. Você tá ali, meu amigo, você vai ficar jogando porcaria para dentro do seu corpo sem saber o que é, porque você viu na internet o cara falando que é bom, porque você viu não sei onde. Vai pesquisar, pô. Século XXI, ano 2026. Você vai ficar ouvindo os outros. Mas como eu sei que eu tenho que usar um negócio desses? Tipo assim, ó, que você olha assim e você fala, pô, negão, o certo era você fazer uma dieta. Mas não teve jeito. Para você vai ter que ser isso daí. Perfeito. Primeira coisa, procurar um profissional com captação. Qual que é o profissional que a gente procura? Eu. Lá no... Qual é o profissional? Porra, não, eu sei, mas o profissional que eu quero dizer é tipo a especialidade. Tipo, eu. Endócrino. É eu mesmo. Procure direto. Fala comigo, pessoal. De preferência lá no Pump. Vai na Pump. Vai no instituto. Não, mas é real. É o endócrino. É que você tem que procurar. Putz, eu quero cuidar da minha saúde. Quem que você vai procurar? Você vai procurar alguma clínica especializada mesmo. Esse é o contexto geral que você leu no começo ali do vídeo. Porque eu falo, hoje eu brinco assim, eu falo, cara, o que eu tô criando não é um hospital. As pessoas dizem, gigante, tal, isso aqui tá parecendo... Não é um hospital. O hospital trata doente. Eu quero tratar saúde. O cara que tem saúde, ele não fica doente. Então, se eu conseguir um lugar que trata a saúde, essa dificuldade que você acabou de ter, aonde que eu procuro? Como é que eu sei? Aonde que eu sei? Eu quero saber se eu estou bem, se meu corpo está bom, se a minha vitamina está boa, se eu vou ficar doente, se eu tenho algum problema genético. Eu faço exame genético. Eu faço tudo. Então, assim, eu vou procurar. O que eu não tiver, eu vou mandar buscar, porque eu entendo. Eu sou capacitado para isso. Agora, assim, você tem que ter um lugar para você procurar. Não existia, cara. Esse é o lugar. Todo mundo vê, você tem uma clínica médica. Mas não é qualquer clínica médica. Hoje eu estou montando um contexto geral para as pessoas entenderem justamente essa pergunta que você me fez. O que eu procuro? Você procura um lugar onde vai cuidar da sua saúde. Se a sua saúde for psiquiátrica, psicológica, eu tenho uma psicóloga, eu tenho um psiquiatra. Se o seu problema for cardiológico, eu vou te mandar para o chefe do Dante Pazanese, que é meu amigo, está na rua de baixo. Se eu precisar dele dentro da minha clínica, ele vai também. Mas eu vou te indicar para o lugar onde tem. Se eu descobrir um câncer de tireoide seu, eu vou tratar teu hormônio e vou mandar para o cabeça e pescoço para operar. Se eu descobrir... Cara, eu tô ali, ó. Primeiro vendo sua saúde. Se eu ver patologias, eu vou destinando a especialidade certa. Mas você precisa procurar alguém que trata a sua saúde para você não ficar doente. Sim. Porque quem está doente vai para o hospital. Na minha clínica, você vai procurar saúde antes de você ficar doente. Então, se você não aprender que exercício físico, as academias estão abrindo uma em cada esquina, que é para você cuidar da tua saúde, e as pessoas abriram os olhos muito mais depois da pandemia. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu vou aonde? Para academia. Começou a se exercitar. E eu vou procurar quem? Uma clínica que cuida de saúde. Essa é a minha clínica. Medicina integrativa, preventiva. Medicina que cuida para você não ficar doente. Então, se eu estou doente, então vai para o hospital. Passou no hospital, melhorou a doença, tratou a doença na fase aguda, agora vem para minha clínica. E sim, mas o que eu quero entender é o seguinte. Eu, por exemplo, eu tenho uma guerra onde eu quero... Para eu vencer essa guerra, eu tenho que chegar nos 2 dígitos. Minha cardiologista já... Toda vez que eu vou, lógico, graças a Deus, eu só preciso ir uma vez por ano, né? Só para ver se ainda tá tudo no lugar, se o coração ainda tá lá, entendeu? Mas ela sempre fala, e aí, já chegou nos 2 dígitos? Porque eu peso 110, mas eu sempre passeio ali, ó, 105, 110, 111, aí eu tomo vergonha, volto, aí quando eu vejo eu tô com 105 de novo, mas nunca consigo voltar para os 2 dígitos. Então, tipo assim, trabalhando a coisa do déficit calórico ali, à risca e tal... Mas eu sinto uma vontade violenta de comer. Isso para mim é a maior briga. Tanto que eu sempre falo, mano, treinar é a coisa mais fácil do mundo, velho. Fazer força, até a droga do cardio que eu não gostava, é tranquilo. Agora, olhar pra comida na geladeira e não comer
olhar para uma besteirinha que tá ali perto e não comer, para mim esse é o grande lance. Então, tipo assim, eu seria o paciente que usaria a caneta? Com certeza. Primeiro que teria que fazer alguns exames de sangue, né? E a gente tem, pior que a gente já fez, já olhou os seus. Mas teria que ver ali a sua questão da sua hemoglobina glicada, ver sua insulina, a gente entender seu organismo, como é que ele está nesse. E assim, a indicação, a gente, indica. Então, ó, você vai iniciar uma terapia para você emagrecer. É para emagrecer, é para você iniciar, tentar bater esses 2 dígitos que você quer bater. Existe a gente acelerar o metabolismo, melhorar, acho que a metabolização hormonal sua, que eu falei que é induzir os seus hormônios. A gente fazendo todo esse trabalho conjunto, isso aí não tem erro. Meu dia a dia, meu feijão com arroz. Você vai conseguir bater, isso aí não tem erro. Eu vou te auxiliar nisso daí. E você vai ter. A canetinha vai sim te travar, porque ela vai induzir a você a ter a inapetência, que a gente chama, vai induzir aquela má vontade de comer, sim. Ela vai. Aí você vai fazer um déficit calórico, vai subir sua proteína, porque a caloria vai baixar. Perdendo a caloria, você não pode baixar muita proteína. Vou ter que comer mais proteína. Comer mais proteína para segurar a massa muscular. Então, todo esse acompanhamento, a nutricionista dentro da minha clínica vai te instruir, vai fazer a dieta, porque eu falo, não tenho tempo, eu cuido do metabolismo. Aí tem a nutricionista que cuida da dieta, tem não sei o quê, tal. Aí eu vou te destinando a certinho a cada categoria para conseguir fazer esse melhor trabalho possível para você. Entendi. Esse negócio é muito doido, né? Porque ele não mexe só... Ele mexe com a sua cabeça também. Mexe com a cabeça, direto. Ó, que nem agora, por exemplo. Ó, antes eu tinha a mania de comer, 3 pães e um copo maior do que esse daqui de leite, com café, por exemplo. E depois eu ia treinar. Hoje eu tô fazendo só o copo e meio pão. O pão era com o quê? Não, pão e pão. Pão com nada? Nada. E aí com pão, leite e café? É. Aí quando você voltava, você comia o quê? Nada, ia comer só lá para meio-dia. Então. Mas teve uma talvez época... contextualizando, essa época. Contextualizando, tem que ver se você está batendo aquela quantidade de proteína. Porque se você só come isso, beleza, você vai comer um carboidrato para você ir treinar. Então você comeu leite, tomou leite, comeu pão e foi treinar. Você tem um carboidrato aí de liberação prolongada, um leite, um café para acordar, tranquilo. Só que você voltou, você já não comeu proteína. Você vai voltar, você não vai comer proteína. Vou comer lá para meio-dia. Aí você vai comer o quê? Aí é o almoço normal. O que é o almoço normal? O que tiver. Frango, arroz, feijão, salada. Salada é sempre um pote. Tem que ver a quantidade que você bate, porque aí depois do almoço... Mas você falou da manga, eu mato 2 mangas todo dia. Então, no almoço ainda. Então como é que você quer fazer déficit calórico? Você quer emagrecer, bater 2 dígitos, você come 2 pão de manhã, manga, só aí você já me falou aí de 1.500 calorias quase. Já bateu umas 2.000 calorias. Eu mato 2 mangas sem remorso nenhuma. Então. Tem que entender isso, a questão da dieta. Você já calculou o quanto você consome por dia? Já. Então. Dá na faixa ali de 1,5, 2. Mas o problema é, tipo assim, eu consigo segurar até chegar ali... Depois que a gente termina normalmente o trampo aqui, vai terminar ali por umas 7 horas. O problema é me segurar pra eu não comer merda ali. As besteiras. Dali em diante, puta, mano, aí o trabalho é forte nisso. E o que é besteira que você costuma comer? Sei lá, mano. Às vezes é bolacha, às vezes se tiver doce na geladeira. E aí é o que eu falo. Você tem que tirar isso aí. Se você quer ter resultado, tem que muito tirar, aqui, psicológico, meu. Eu falo, então, porque não é fome, eu fico puto comigo mesmo. Que eu falo, caralho, você nem tá com fome. Zoião do caramba. Mas aí é onde que entra a canetinha, não adianta. Se você... Aí levanta e fica abrindo a geladeira. A Cleide fica puta comigo. Ela fala, você já não sabe o que tem aí dentro? O que você tá abrindo toda... Aí entra e fica olhando com a esperança de aparecer uma torta. Sei lá, vai que... Vai que na próxima olhada... Fico olhando pra ver se vai sair alguma coisa ali. Vai que na próxima olhada eu abro e tem uma torta. Acho que eu tenho esse problema, às vezes também eu abro a gaveta, aí a Cintia me pega. Você tá procurando? Eu falo, eu tô procurando alguma coisa pra eu comer. Só que eu sei que às vezes tem umas besteiras, eu quero comer alguma coisa que vale a pena. Aí eu falo, acho que eu vou bater um wheyzinho mesmo com fruta. Ele faz uma alvinha com whey protein e já era. Agora a gente partindo já pra parte da medicina esportiva mesmo, assim, né? Aliás, um pouco antes da medicina esportiva. Que nem, eu fiz o exame de sangue lá e tal, que você tinha pedido. E eu notei que a minha testo, ela aumentou, mas a única coisa que eu posso colocar, que no último, se eu não me engano, estava em 300 ou 250. E aí, quando eu passei com você, ela estava em 590. Certo? A única coisa que eu posso falar assim, caraca, eu coloquei isso daqui de diferença foi... treinar a perna, porque eu sempre fui muito avesso a treinar a perna. E foi até por causa de um vídeo do Cariani lá, em que ele fala que treinar a perna aumenta texto e tal. Então, o que eu quero entender é o seguinte, tipo assim, esses 590
é legal? Ou então o cara, quando for fazer o exame, der os 300 que deu na primeira vez comigo. Então, tipo, o que fazer, entendeu? Como que o cara que tá em casa, que não é bodybuilder, que às vezes ele nem tá fazendo musculação, mas ele chegou lá e você mandou ele fazer os exames, pum, bateu 300 de texto lá. E aí, como é que... Primeiro que você tem que entender por que a texto está em 300. Primeiro motivo de uma texto estar em 300 é você tem que entender o que você está fazendo de errado. Né? Porque a texto em 300 é uma texto baixa. Né? Então, a texto boa para um homem é 800, 900, 1000. Né? Então, assim, opa, mas espera aí. O cara tem mais de 30 anos, porque aí a medicina já mostra, de 25 a 30 anos, estabilidade das funções hormonais. Após os 30 anos, você começa a ter uma insuficiência hormonal. Só que você vai ter insuficiência se estiver se alimentando bem, tendo exercício, fazendo tudo isso? Não, às vezes, você mantém isso aí até a sua andropausa, até 50 anos. Muito difícil, mas pode manter. E aí, você tem que começar a entender o seu metabolismo, você tem que entender a sua rotina. Então, você falou assim, putz, eu comecei a treinar a perna, minha testosterona melhorou? Será que foi a perna ou foi a falta de exercício? Porque o treino de perna é mais intenso. Então, de repente, você fala assim, putz, eu estou treinando fofo. De repente você vai lá e treina. O meu era zero. Não era nem fofo. Então, o meu era zero. Eu negligenciava sem remorso nenhum. É que o treino de perna em si, ele vai te dar um estímulo maior. Por exemplo, eu calculo aqui no meu relógio quanto cada treino gasta. Pô, o treino de perna eu gasto quase 900 calorias, quase 1000 às vezes. Então, tipo, bom treino de perna, você gasta muita caloria, ou seja, faz muito esforço. E o corpo recupera. Então, você está ali estimulando sua produção endógena natural do seu corpo a querer estimular, a querer trabalhar. Isso pode te auxiliar, sim, a subir. Só que aquele negócio, depois dos 40 anos, a testosterona ela já é mais baixa. Por si só, você não vai ter mais 1000 de texto. É muito raro você pegar um cara com acima de 40 anos com 1000 de texto. E existe já aquela questão de repor. Então, eu falo assim, ó, até quando o maior medo de você iniciar uma TRT, uma terapia de reposição de testosterona? Porque você iniciar uma reposição de testosterona, cara, você vai manter essa testosterona o dia inteiro. O problema é que um cara, numa sua produção endógena, que a gente chama, você produz a testo lá no testículo, sua produção natural testicular, você até produz, coletar o exame de sangue 8 horas da manhã, você deve estar com uns 500 de texto. Só que 4 horas da tarde, sua texto já está em 200. Durante o dia, o pico da testosterona é às 8 horas da manhã, mas durante o dia ela vai abaixando. Então o cara chega às 4 horas da tarde e fala, cansado pra caramba, fatigado. Agora o cara que está tomando testosterona, ele vai manter 1000 de testosterona o dia inteiro. Ele vai sair 6, 7, 8, 9, 10 horas da noite, ele vai treinar, ele vai fazer, ele vai bater no peito, ele vai ter lá, ele vai ter libido, ele vai chegar em casa, ele vai ter vontade de ter relação sexual, ele vai querer, ele vai estar ativo. O cara que não tem, ele está inativo. Para fazer a TRT, eu começo com qual idade? Porque hoje, quando a gente fala da famosa bomba, né, a gente sempre está falando de um jovem. Depois eu quero entrar nas consequências para o jovem, mas primeiro eu quero falar do cara que tem lá 30 para cima, você viu o exame e falou, porra, mano, tá ruim aqui, vamos estruturar aqui e tal... E de repente você fala, pô, tá na hora de você fazer um TRT. Entendeu? Então, tipo assim, qual que são os parâmetros que você olharia e falaria, ó... Isso aí tem que ser muito individualizado. Por quê? Certo. Digamos que eu tenho um cara de 30 anos de idade que já tem a testosterona de 300, mas ele quer ter filho. Eu não vou estimular ele a fazer uma TRT, porque a partir do momento que ele vai começar a aplicar a testosterona, o eixo dele vai bloquear. E aí ele não vai ter mais estímulo da produção natural. E vai obstruir a produção dos espermatozoides, os espermogêneses dele. Não vai ter mais produção do hormônio luteinizante. Vai zerar o folículo estimulante. Então, vai atrapalhar ele querer ter filho. Então, eu tenho que entender a vida dele. Se ele faz exercício, se ele tem necessidade disso. Agora, eu pego um cara de 40 anos... que já faz exercício faz 10 anos, está na musculação. É um cara que tem a vida ativa, já faz dieta, faz tudo, e a testosterona, já é magrinho, é bem, e a testosterona dele em 300. Esse tem indicação 100%. Não precisa nem falar para nem pensar. Esse cara, ele tem vida ativa, ele, tá no dia a dia, tá na pegada, trabalha, faz dieta, faz tudo. Qual que é o problema dele? A idade. Idade. Agora, assim, você tem que contextualizar que tipo de paciente que você está tratando. O problema é falar a verdade hoje, que o moleque tem 20 anos de idade, é onde que você vai chegar nessa pergunta, mas o moleque tem 20 anos de idade, faz o exame, pô, tá com texto de 200, vai lá e tal, testosterona. Porra,
Mas você tem que entender. Aí o cara vai lá e faz uma reposição de 200 de testosterona. Só que é a mesma coisa que se estimular a produção dele, ele começar a fazer o que está certo, o corpo dele vai produzir. E a endógena dele vai ser melhor que exógeno, porque não vai ter pico de ação, não vai ter meia-vida da medicação. Só que o moleque está fazendo errado. Então tem toda essa questão de querer entender qual é a fase certa que você tem que repor. Hoje em dia o TRT começa como? Tipo assim, sei lá, existe... a gente já ouviu falar daqueles negócios de gel, tem um que é de um chip, se eu não me engano... Tem o que a gente até zoa, que fala que é o chip da besta, né? Que a gente até zoa isso daí. Tem outros que já é comprimido e tal. Aí, antes... Tipo assim, ou o passo já é, sei lá... Eu não sei qual que é... Trembo, sei lá, o que... Não. A trembo nem é a testosterona, ela é um derivado da testo. Isso é um ciclo hormonal. Certo. Quem faz essas coisas são ciclos. Existe a testosterona, 19-NOR, DHT, só que a testosterona. Vamos lá. Então, o cara vai iniciar uma reposição de testosterona. Primeiro, gel para homem... Desculpa, médico, não sou antiético, é pessoal, não serve. O gel ele tem uma meia-vida ruim, né? Porque ele tá no seu organismo ali, ela metaboliza ruim. E gel, às vezes, é um pouquinho melhor, é bonzinho para mulher. Então, gel para mulher, repor testosterona exógena para mulher. Que o homem é casca grossa e desperdiça? Não só isso, porque, você vai lá, passou o gelzinho antes de dormir, que é a indicação. Você passou ele antes de dormir. Você vai acordar, a sua testosterona ainda vai ter uma no seu organismo. Vai tá metabolizando. 600, 700 ali, você melhora. O cara que tem 300 foi para 600. Só que 4 horas da tarde, você já acabou a meia-vida da medicação. Então, assim, você vai ficar passando o gelzinho onde? Lá no meio do seu trabalho? Na pele, para ver se ela vai ficar mantendo. Então, assim, não é a melhor indicação. É uma reposição? É. Mas não é a melhor indicação. Para homem, o injeta, aplicação, entender a meia-vida. Existem várias ésteres hormonais, propianato, fenilpropianato, enantato, cipianato, undecilato, decanoato. Aí depende. Eu tenho que entender para mim saber qual é o... Só que hoje, dependendo... eu viajo muito, não dá para ficar fazendo aplicação toda semana. Vou para lá, vou para fora do país. Eu vou lá e implanto o chip, que é o pellet hormonal, que meus pacientes adoram. Eu implanto o chip, eu passo terapia injetável. Em gel para homem eu costumo quase não passar. Peraí, então é o chip mais alguma coisa? Ou essas que você está falando é só aquela? Só aquela. Só gel, só injeção, só o outro? Só uma chip. delas. Só o tratamento é uma delas. Como funciona o chip? Os chips são pellets que são implantados subcutâneos de absorção subcutânea, né? Ele é implantado... É uma mini cirurgia? É uma microcirurgia, mas bem micro mesmo, porque ela é uma incisão bem levemente, a média de 1 ponto, só que eu consigo fazer menos que 1 ponto, porque eu faço um espaçamento de pele, consigo aí entrar com o trocáter, colocar no local o pellet, que normalmente fica aqui, ó, via sacral, bem atrás aqui, e a partir da introdução fecha e eu colo, né? Então fica mini incisãozinha ali, ela quase e aí é quanto não aparece. tempo? Ele é absorvível, ele tem a durabilidade ali em média de 6 meses. Caraca! E como ele sabe? O que sabe? Tipo assim, tem 6 meses. Como que ele sabe a quantidade? Como funciona? Tipo, ele tem uma... Deu um mês, ele ele é produzido pela farmácia de manipulação, só que ele tem uma liberação diária constante. Ele libera uma quantidade, aí depende do cálculo que eu vou fazer para você. Por exemplo, eu pego o seu peso. Hoje, quanto está o seu peso? 110. 110. Eu tenho que fazer um cálculo específico para saber quanto de texto eu quero te colocar. Porque, assim, existem pellets de 100, 200, 300 miligramas. Aí eu vou fazer um cálculo específico para você, para eu saber o quanto vai bater de 900 de texto. Aí, dentro desse cálculo, eu vou falar quantos pellets eu vou implantar dentro de você. Aí eu sei que vai ficar 6 meses liberando 1000 de texto. Então, é muito individualizado esse tratamento para cada um. Caraca. Doutor, você acredita nesses moleques de hoje que falam que é natural? Você acredita? Depende. Deixa eu só repetir a pergunta no microfone que vai que não saiu. Você acredita nesses moleques que falam que é natural? Tipo assim, lá na Growth, eu boto fé. Porque eu não acho eles tão grandes. Mas tem uns que a gente vê de vez em quando aí que, porra, eles não são grandes, são enormes. Esse eu acredito, mas muita gente não acredita. Que é esse daqui que você conhece. Que é o Dudu. Acho que você que foi lá na Growth esses dias treinar. Foi. O Dudu, mano, olha o quadríceps dele. Acho que ele estava lá na Growth esses dias treinando. É que assim, acreditar, eu não acredito, né, às vezes nem no meu pai nem na minha mãe, mano. Aí,
Eu só acredito na minha mulher porque ela tá aqui. Se eu falar outra coisa, eu vou apanhar na hora que ir embora. Mas acreditar é uma coisa bem complicada. Se acreditar, eu até acredito, legal. Só que botar a mão no fogo é difícil. Então, se você fala, pô, legal, o moleque tem um shape desse, é muito difícil, assim, pela ciência. Tem que ter uma genética monstra. Ah, meu, assim, você olha pela estrutura corporal dele, ele tem uma maturidade muscular bacana. Só que você olha pelo jeito que tá fibrando, num treino, dieta e tudo mais, cara, com a idade dele, assim, o cara é jovem, né? Então, assim, eu tenho uma... Eu tenho uma relação... Eu tenho uma relação de acompanhamento, cara, eu falo assim pra todo mundo, cara, hoje eu faço meu hobby. Eu curto a parada pra caramba, eu gosto da parada com força, eu curto o treino, eu entrei na musculação com 14 anos. Eu já vi de tudo, cara, já vi de tudo. E aí você pega um indivíduo desse aí, que eu já vi cara natural, na minha vida, na minha época que eu era moleque. Cara, na minha época não existia moleque natural desse também, por que hoje existe? O frango hoje tem mais hormônio? Ou o moleque sabe comer melhor a proteína e o carboidrato? Então, assim, ó, ser sinceramente, ele sabe fazer tudo isso, mas assim, ele deve induzir de forma natural outras coisas também. Então, assim, tem muita coisa hoje que a gente pode induzir ali que não é pego no doping, né? Mas então, o doping ele dele... falou pro Jorlan que é tudo, mano. Natural, só água e... Batata. É bem complicado. Mas isso que você falou da alimentação é diferente mesmo. Sim. Porque, mano, na minha época, velho, era só... Tipo assim, só falavam pra você que você tinha que comer. Frango e batata doce. Frango, batata doce, você precisava engordar e comer, e, tipo... Na minha época, quando eu comecei a aprender sobre dieta, cara, eu comi frango e batata doce pra caramba. Então, assim, pô, tudo bem, o cara tem uma genética fodida. Pô, tem mesmo. Não vou falar aqui não, pra chegar nisso aí. Conheço gente que toma muita bomba e não chega na metade disso aí. Isso então, assim, 60. Então, assim, acredito que Caralho, ele sim. 60? Tem vídeo. Só 30 que- de cada lado? Não. 60 de cada lado? Caraca! Só que, assim, perto, né? o ser natural é muito complexo, mano. É muito complexo. Porque hoje em dia eu não sei, cara. O cara pode tomar GH e você não vai saber se ele tá tomando GH. Então, é isso que eu queria entender também. Por exemplo, quando a gente fala, quando a gente pode considerar que o fulano está tomando bomba? Tipo assim, quando ele toma Deca, antes da Deca, antes do Durateston, antes de tudo que você falou, existem coisas que já fariam você crescer, vamos dizer assim? Sim. Só que existem muitas coisas que dá para você crescer muita massa muscular natural. Só que existe dois caminhos naturais. O caminho do cara que quer ser natural, grande e forte e não subir no palco, e o cara que quer ser natural, grande e forte e quer subir no palco. Porque o cara que é grande e forte e quer subir no palco, ele vai ver, existe lá Esqueci o nome da federação dos naturais. Só que existe lá dentro da ata, a ata está escrita tudo que você não pode usar de medicamento, que é pego no doping. Então, o que acontece? O cara tem muita coisa que ele não pode usar, porque ele não pode usar um clomifeno? Não. Ele pode usar um HCG, que é a gonadotrofina coreana, para abrir o eixo hormonal dele? Não. Ele pode usar um GH? Não. Ele pode usar precursores hormonais, uma variação de não. Então, assim, só que o cara, isso tudo é natural. Menos o hormônio do GH. Mas é tudo hormonal sintético que não vai bloquear a sua produção endógena. Então, há de depender muito. Só que chega lá, eles falam que tem aquele teste de... Que nem da polícia que tá falando mentira, como é que chama? Eu esqueci o nome. Polígrafo. Polígrafo. Tem um polígrafo também. Então tem um polígrafo lá, tem isso, tem aquilo. Só que é o que eu falo, meu, é muito... Aqui, ó. 60 tem aí, mano? Vai um pouquinho só mais pro lado, Kaique. Aí. Legal. Nossa. Inclinado, tá, né? O Gnomo tá aí só pra garantir que o banco não vai descer ele. de uma vez, né? Tinha um lá na Growth esses dias, da Max, isso aí? Isso. Então, tinha um lá na Growth lá que era da Max, eu acho que é ele. Que tava lá, ainda bati um papo lá com ele lá, tava fazendo umas poses, novo pra caramba também, acho que deve ser ele. Né? Eu sou mais velho do que ele, eu tenho 25. Mas eu acho que era ele, eu bati um papo com ele. Nossa, levantar esse peso sem rebolar não é pra Deixa eu qualquer ver. um não, viu, mano? Não sei se chegou a ver lá, parece que era ele, né, mano? E aí, doutor?
E aí, doutor? Não sei. Isso aí é muito complicado. Isso é uma coisa muito complicada. Isso daí é o que eu falo, meu. Se ele tá natural e tá subindo natural, é porque é natural. Ó, você trampou na Mansão Maromba. Você não sei se trabalhar é o certo, né? Eu acompanhei. Você acompanhou a Mansão Maromba. Você chegou a ver o Ramon quando ele chegou? Sim. E o Ramon era natural ali. Sim. Ele fazia... Tem até um corte do Cariani, né? Em que ele fala, caraca, você é assim, natural. E ele já era... Não ele era nem hoje. Treinava tanta musculação. Não era o Ramon de hoje. Ele fazia muita calistenia. Ele fazia muito calistenia. Até hoje ele puxa Most One, tá ligado? Que é dificílimo aquilo. Ele tem uma puta de uma genética, potencial altíssimo, né? Mas ele era nesse calibre quando ele chegou? Quando ele chegou nessa maturidade muscular, não. Não? Nessa maturidade dessa perna aí, não tinha. Ele foi preparado ali, né? Porque, meu, é assim... A partir do momento que você está vivenciando o fisiculturismo, aí você começa a bater pontos, saber treinar. É diferente, né? Só que é bem diferente desse daí agora que já nasceu ali dentro, né? Que eu falo, essa molecada jovem hoje já tá tendo muita instrução, né? Então, assim, você pega até a época do Ramon, o Ramon, antes de chegar a ser o Ramon e estar dentro da Mansão Maromba, ele quase não tinha instrução. Então, a molecada procurava um pouco na internet. É muito diferente. Hoje em dia tá muito mais fácil. Quando você bateu o olho no Ramon, assim, você chegou a pensar, caraca, esse moleque ainda vai... Não, você sabe que ele vai restaurar, mas não chegar onde que ele chegou, né? Então, assim, você sabe que, pô, é a mesma coisa que eu estar aqui na sua frente e falar, pô, negão, você vai estourar, cara. Você tem potencial, tem tudo. Mas, de repente, você é lá o dono da Globo, quase. Porra, é real. Eu não imaginei que ele ia chegar aquilo. Tanto é que eu peguei uma fase que eu não ia tanto na mansão, porque assim que ele saiu de lá, que ele foi para Ironberg, começar a treinar na Ironberg, aí foi a época que eu comecei a fazer um trabalho com o Toguro, que foi 2022. Porque ali foi 2021 para 2022, que foi o time que eu abri a minha clínica. Porque eu não tinha minha clínica, eu trabalhava no hospital, então eu acompanhava eles dentro do hospital. Quando eu abri a minha clínica, o Toguro começou a participar dentro de ir na minha clínica, querer fazer um trabalho Sua clínica comigo. começa lá ou já aqui na Anália? A minha clínica própria começa aqui no Anália. Começa aqui no Anália e o Toguro trazia a galera pra cá. Pra cá. E eu participei do canal dele, né? Então, assim, eu não tinha nem Instagram. Meu Instagram tem 5 anos, pô. Então, quando eu abri meu Instagram mesmo, foi quando eu comecei a abrir minha clínica. Porque antes, quando eu estava dentro do hospital, eu tinha um contrato com a diretoria do hospital, com os donos, que eu não podia deixar o hospital aparecer em mídia e eu não poderia ficar aparecendo em nenhuma mídia. Então, eu tinha... um Instagramzinho fechado com 200 pessoas. Então, tipo, Aí, quando eu abri a minha clínica, eu falei, pô, doutor, você fala bem, não sei o quê, tal. Abre o Instagram, abre o Instagram. Passou 3 meses, o Toguro foi lá e me convidou. Falou, meu, a gente vai participar de um evento. Eu não lembro nem se foi o Arnold. Aí eu falei, pô, eu vou sim, eu vou lá. Aí, quando chegou lá, ele me puxou e falou, meu, quero fazer um projeto com você. Pegar Quero fazer um projetinho com você, foi isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Fazer um projetinho com você, Felas. E aí, a gente começou a fazer um trabalho junto, né? Só que nessa época tava o trabalho junto, foi o do gordinho Fabrizis. Sim. Aí foi o Pantera que tá super famosão também, hoje tá num hype legal. Quem mais que tava naquela época? O Med que gravava. Tinha uma galera... Então, naquela época, o pessoal ainda viu o Toguro como um canal maromba mesmo, né? Sim, porque depois sim. a Mansão Maromba meio que ficou... Se tu pegar, puxa aí, meu Instagram aí, ó, tá essas fotinhas aqui da... Tá aqui, ó. Mansão. Era a época que eu treinava, que eu comecei a treinar com ele acompanhando a galera, ó. Nessa época, olha o shape dele aqui, ó. Caramba, o Toguro tinha shape. Essa época, assim, ó. 2022, ó. Foi quando eu abri meu Instagram. Olha os stories dele na minha clínica. A clínica que você foi visitar, ela chamava Medical Prime. Pode crer. Que aí eu mudei o nome dela, porque eu falei, putz, Medical Prime tá muito medical, muito médico. Era uma coisa diferente. Aí todo mundo falava, mas você quer o quê? Eu falei, alguma coisa que eu tava nessa época... Ligado ao esporte mesmo. Ligado ao esporte, mas uma coisa mais puxado para um pump. Aí a galera, pump, porra. Foi pump, então. Essa ideia do P aí com a mãozinha foi genial, mano. Mas mudou, Essa hoje ideia... não é mais esse. Eu vim com esse hoje porque mudou agora, faz 2 semanas, né? Que agora é Instituto Pump. Ah, tá. Que aqui era... Não, mas o P você ainda manteve? Mudou também. Você mudou? Pô, essa mãozinha é muito louca, Não, mas mano. esse logo existe. Ah, metade da minha... Uma parte da minha clínica, quando você for lá, você vai entender. Mas é uma parte que cuida da medicina esportiva e hoje eu tenho o Instituto Pump. Existe a Pump Medicina Esportiva Multidisciplinar e existe o Instituto Pump, né? Ela cresceu mais ainda. Daí saiu e existe uma grande discussão na internet, ela não é de agora e provavelmente você já deve ter visto isso lá quando você estava lá na mansão,
que é uma discussão antiga do Toguro. Nego achava que ele estava fazendo muito, farmando muito com conteúdo com conteúdo de treino, mas não aparecia coisa de treino e tal. Essa época que você está falando é a época que era mais ligada ao treino, ó, que era esse pedaço que você vê que o Toguro tá grande ali, ó. Ó, esse canal era muito hypado. Esse eu acho que foi o último canal, que foi do canal Calabouço, porque ele abriu o Calabouço, que era essa academia aqui, que era dentro da casa dele. Foi a primeira academia que ele montou. Sim. Era dentro da casa dele. Então, essa época, o canal tava hypado demais. Ó. Foi um canal, foi muito legal. O trabalho que eu fiz aí dentro dessa época, quando a gente chegou na mansão, que eu cheguei, um farmacêutico, um nutricionista, ninguém tinha esse acompanhamento. Eu cheguei lá com um médico, farmacêutico e nutricionista. Quando ele jogou isso aí na mídia, sei lá, foi em menos de uma semana. Deu mais de 30, quase 20, 30 milhões de visualizações. Bombou. Porque a galera, tipo assim, como assim um médico, um nutricionista e um farmacêutico vai falar sobre essas coisas? Ninguém fazia. Então a gente hypou nessa época aí legal pra caramba. Aí, quando ele tinha acabado de. Ele tinha feito a parceria com a marca de suplemento. Com a FTW. Isso. E aí a gente começou a falar sobre o produto. Olha, apresenta vocês meu endócrino. Sim. Passa aí, Kaique. Aí. Libera o áudio aí pra ver. Fazendo um brinde, pré-treino da Mansão Maromba, estamos gravando pro canal, falando a formulação. Já tomou um pré-treino com esse, cara? Delícia, Era o farmacêutico, o Nutri. Aí, ó, a gente treinava junto, tava no shape, pô. Ó. Olha! Eu ia Esse lá. Toguro pode ir pra Balneário. Ele chamava e falava, vamos fazer um treino aqui, vem pra cá. Era todo dia quase, meu. E aí eu trabalhava até 8, 9 horas da noite, eu ia lá à noite, ainda ficava gravando até 1 hora da manhã. Isso já é na mansão mesmo, Na né? mansão, é lá dentro da mansão. Mesmo. Aí eu vim fazer meus exames completos. Aí ele já vinha aqui na clínica. Ó lá, cadê a barriga? Aí eu tava... Aquele tava seus cuidados, então, doutor. Tava. É assim, ó. Toguro. Aí, isso aí é pra Toguro com meus cuidados. Toguro agora, tem que colocar um antes e depois. Fazer o hashtag volta Toguro. Projetinho, né? Agora ele tá com a CIMED. Ainda mais que ele tá na CIMED. Agora chama o João Adib lá junto. Eu falo. Ele é um médico pessoal endócrino. Se você está perguntando se você quer cuidar da sua saúde, agora você que está treinando, está fazendo dieta e está procurando um endócrino, posta aqui. Que legal, hein, doutor? Zona Leste, fala, lá tá tua pé, Anália Franco, mas Que ele legal, que legal mesmo. Aí isso aí a gente treinava, fazia tudo junto, mas tem muito vídeo ainda que eu fazia o trabalho com todo mundo dentro da mansão, né? Então o canal dele bombava muito. Tipo, era esse canal aqui, ó, Calabouço. O canal foi muito legal, pô. Esse canal aí foi muito legal. Olha o Pantera, mano. Pantera é sinistro, né, mano? Tá doido. Isso aí já era os eventos, porque aí nos eventos que a gente fazia, aí o Dr. Bodybuilder, a gente fazia... o Superman, não é? Não é o Superman? Não, na atrás direita é ali? o... Não sei. Não é o Superman, não. Você que era o Superman do Monster. É o Mário. Esse é o bodybuilder que tá de óculos. Aí o Toguro. O Sardinha. O Sardinha, grande Sardinha. Que essa épocazinha a gente juntava uma turma legalzinha. O Daniel da FTW, gente boíssa, irmão. O Johans. Mestrão Esse aí. dia aí ele tava puxando um treino lá pro Cariani. O Cariani tava aí nesse dia aí. Esse dia aí a gente tava... Aí as feiras, né? Doutor, como você que pegou ali o Toguro... Hoje a gente fez até reagiu o Toguro, né, e tal. Um corte lá que ele soltou outro dia lá. Ele e o filho do rapaz da CIMED, esqueci o nome João dele. Adib. Do Adib, né? E aí eu até falo no vídeo que eu falei assim, mano, às vezes o cara não tem noção... Às vezes o cara vê o Toguro já aí, né? Não tem noção da caminhada do Toguro, né? Sim. Você pegou esse começo ali, ó. Cara, eu peguei o caminhada. começo do Toguro mesmo. Por que eu conheço o Toguro? O Toguro é da Zona Leste, ele é de Ermelino Matarazzo.
Ele estudava ali, e ali eu vim do Itaim Paulista. Quando eu me formei na faculdade, eu fui para Vila Curuçá, que é do lado ali do Itaim Paulista, São Miguel. E ali eu comecei a trabalhar nesses hospitais do SUS que eu te falei. E aí tinha uma academia que ela tinha acabado de abrir, que é do Josimar. Parceiraço, irmão. Qualquer dia que você quiser treinar lá, puxar um treino de verdade, raiz, É lá. é na Império. O cara, ele manja muito. Cíntia já foi comigo, pirou. Ele é old school. Ele conhece a galera old school toda. Todos os bodybuilders antigos ele conhece. E aí ele abriu essa academia em 2014. Quando ele abriu essa academia, todos os bairros da Zona Leste ali, Guaianazes, Itaquera, Ermelino, os caras, abriu uma academia com uns aparelhos foda. Porque ele abriu, tipo, uma academia meio que... Foi a primeira academia a abrir com um teto meio que pintado de preto. As academias não era assim. Tipo, a academia era meio que aquele negócio de família, galera... Só que era uma academia meio que feita pra bodybuilder. Cara, dali saiu muito atleta, muito. Então aí, quando abriu aquela academia, eu fui pra lá treinar. Pô, já conheci... Foi ali que eu comecei a atender essa galera também. Porque muita gente tinha dificuldade em saber o que é bom, o que é ruim. E eu comecei a estudar. Pô, nessa época era muito difícil estudar, porque todo mundo era preconceituoso com o hormônio. Era a época que, tipo, testosterona, porra, você é louco. Isso aí você vai morrer, isso aí estimula câncer. E aí essa galera, não que eles usavam testosterona, a maioria ali tinha muita gente que não usava, tentava usar uns anabolizantes para ter dar um upzinho, só que todo mundo que usava errado, fazia tudo errado. E ali eu treinando, o Toguro tinha uma namorada. Cara, eu nunca vi ele falando isso daí, mas ele tinha uma namorada, ele namorou com ela quase uns 2 anos, 1 ano e meio. Nessa época ele tipo, era fielzão, cara. Era uma loirinha baixinha, mas eu não lembro o nome dela. E ele era namorado e ele com ela. Ele levava ela pra treinar lá. Então, tipo assim, eles pegavam o final de semana e eu via ele trombava ele lá. Então, ali, pô, vamos puxar um ferro junto, era papo de academia. Ele treinando aqui, eu ali, tal. E a gente já sabia que ele puxava um canalzinho, mas não tinha esse hype que ele tem hoje. Naquela época ninguém tinha. Era o Toguro que ainda entregava Danone, não era um negócio assim que ele fazia? Tinha um caminhãozinho de Danone, tinha um que era do pai dele. Assim, né? Isso, exatamente. E aí, nessa época, ele tava ali, só que a gente sabia que, tipo assim, ele tinha um shape, ele já tava tinha um shape, e aí que ele inventou a parada lá com o Cariani de o shape inexplicável. O shape inexplicável, cara, foi o melhor vídeo da vida dele. Foi o que fez o Toguro ficar... Fez o Toguro e o Cariani ficar famoso. Nessa época... Ele já tinha parado meio que de treinar ali e começou, tipo, treinar numa academia mais perto da casa dele. Aí depois abriu. E aí a gente meio que distanciou. Só que, tipo, parei de visualizar ele na Academia Império. E eu continuei na Império. Só que eu comecei a atender muito atleta. E aí eu comecei para pós-graduação nessa época, fui para o hospital particular. E eu comecei a atuar com atleta. Então eu comecei a pegar atleta porque os caras começavam a perguntar as coisas, eu não sabia. Eu era médico e falava, pô, nenhum médico sabe disso. Comecei a atender essas coisas, a querer procurar, a saber o que estava, o porquê de cada coisa, o que é o hormônio, o que é um éster. Cara, nenhum médico sabia naquela época. Ninguém, cara, ninguém. Nenhuma. Aí entrou o Padovan, que é o médico no Big Brother. Pô, saúde integrativa, o cara tinha a mesma visão. Eu falava, caralho, eu tenho essa visão. Então eu comecei a ver ele. Aí o Baracate, sim, que tava bombando também, nessa parte aí, ele já bombava até um pouco mais antes. Só que, pô, era um cara muito longe da gente. Só que não um cara que atendia bodybuilder, ele atendia reposição hormonal. Ele fazia testosterona. Só que, vindo da Brasil, gente que Sim. Dr. Baraca é isso mesmo. Tinha gente, era gente que... Tanto é que ele era do Tatuapé, né? Ele era daqui. Ele foi abrir uma clínica lá. E aí, só que era gente que tinha condições de passar com o cara. Aí eu comecei a olhar e falei, pô, mas... Tanto é que... Naquela região que eu morava ali, ninguém tinha condições de fazer isso. Só que também não tinha internet para aprender, não tinha nada. E aí eu comecei a atender o que? Essa galerinha. Quando eu comecei a atender essa galerinha, tipo, era um atendimento informal. Porque eu entrava na academia, os caras me paravam para me perguntar as coisas. E eu comecei a ficar hypado sem saber, mas não na internet. No meu nome. No círculo ali na academia. No círculo, porque os caras, o doutor lá, ele manja disso. O doutor lá, ele manja daquilo. E o Josimar, dono da academia, ele me deu uma moral, porque ele falou, doutor, fulano quer fazer uns exames, você ajuda? Eu levava os exames, falava, o ciclano lá quer fazer uns exames. Aí um dia ele chegou em mim e fez assim pra mim, doutor. Eu falei, o quê? Ele, não, pega aí o dinheiro.
Aí eu falei, não, meu, que dinheiro? Eu só pedi uns exames. Ele, não, doutor, é seu trabalho, pô. E eu não tinha essa coisa de visual. Pô, tô ajudando os caras. Mas pra mim era uma ajuda. Eu não ia ficar cobrando o cara pra pedir um exame de sangue. Eu tratava a sala vermelha. Aí eu falei, pô, eu quero me aprofundar mais nisso. Falei nele, tô fazendo endócrino. Aí eu fiz endócrino, fui medicina esportiva, fui pra essa área, na pós-graduação. Que aí foi especializou mesmo. Aí eu comecei a querer atuar e atender isso. Só que hoje eu falo assim, cara, a vida na pandemia que eu decidi largar o hospital. Só que dali eu já comecei a contextualizar isso como um trabalho. Porque lá atrás ninguém fazia esse tipo de trabalho. Eu falo, tá no hype agora, o cara que quer ser nutrólogo, quer ser endócrino, quer ser medicina esportiva. Hoje que tá no hype, antigamente ninguém queria. Eu falo, meu, ninguém queria ser isso, porque não era uma especialidade. Eu acho que na pandemia, depois, então, meu, todo mundo quer ser. Então, nessa época, eu falo que era diferente. Então, quando acabou a pandemia ali, que eu abri a minha clínica, putz, meu, aí todo mundo começou a procurar saúde. Foi aí que eu fiz o canal com ele, e aí começou a bombar um pouco mais essa parte. Como você vê ele hoje nesse sucesso? Porque, assim, pra gente que é da internet, o Toguro tem sucesso há 1000 anos. Agora, ele conseguiu aquela coisa que a gente sempre fala, que é o sucesso, entre aspas, global, né? Que eu faço esse paralelo com quem entra na Globo, né? Você só é reconhecido quando tá lá, que é quando todo mundo te conhece. Tipo assim, minha mãe sabe quem é o Toguro. Entendeu? Então, tipo, ele conseguiu furar essa bolha da internet em si e chegar... Como que você enxerga isso hoje? É assim, eu tive o poder de trabalhar com ele, né? Eu falo que trabalhar é isso aí, que eu fiz o canal. Toguro é um cara que tem muita visão, meu. Ele não é esse é um personagem dele. Eu falo, cara, existe um personagem Toguro e existe o Thiago. O Thiago, ele é um cara que tem uma visão que é muito, muito inteligente, cara. Ele é muito inteligente para marketing, de contextualizar no informativo o que o cara atrás da telinha ali quer saber. Então, assim, eu já vi ele fazendo viradas de chave que eu olhava assim e falava, cara, esse moleque é muito inteligente, cara. Muito inteligente. Ele pode falar, meu, que ele não estudou lá atrás essa questão de marketing. Pessoal, eu vi que é da ESPN, ele estava dando até aula. O pessoal criticou muito ele porque entrou dentro da CIMED como head lá e ele não é formado nisso. Só que, cara... Vai mandar informado, isso. né? Mas não existe isso, meu. É o que eu falo, o mundo está girando. Você não precisa ter formação hoje para você ser bom. Eu falo assim, hoje, você tem que estudar por conta para você ser bom. Você tem que procurar... eu tenho um certificado. Legal, eu sou médico. Hoje em dia, a medicina também abriu portas aí. Nosso governo abriu portas para dizer, chega, tem medicina aí, todo mundo fazendo medicina. Você é filho de alguém, você tem 15 mil no bolso, paga pro teu filho que ele vai ser médico, acabou. Na minha época era fazer por amor, se matar era 300 candidatos para cada vaga. Hoje não, hoje é 1 para 1. Você quer pagar pro seu filho, você vai lá pagar uma faculdade lá que existe lá, você paga para ele e acabou. Ou manda pro Paraguai. Ou manda pro Paraguai, ele vai virar médico. Então assim, naquela época era diferente. Então ele veio de um mundo, umas épocas antigas, que eu vi que o cara tinha estrutura e tinha visão, que o cara queria ali escutar do outro lado ali, ele conseguia transmitir uma coisa. Cara, ele não dormia, eu tenho certeza, porque assim, a gente fazia um vídeo num dia, no outro dia ele já estava com as ideias em mente, eu olhava para a cara dele e falava, não é possível que esse cara tenha essa ideia. Eu já vi ele no meio do vídeo, ele me desafiou, nessa época aí, a fazer um projeto do meu shape, de 120 dias, eu fiz. Contra o irmão dele, que é o Rafa. Só que o irmão dele, quem acompanhava era eu. E a gente bateu o shape. Também, nessa mesma época, colocou um puta shape de palco. Só que nessa época aí, ele não tinha muita informação para passar para a galera. E ele achava informação. Aí eu brinco assim, eu tava no meio de um vídeo com ele, o Fabrizis, que era um obeso, que tinha que botar o shape, não colocou. Aí ele viu que o meu canal começou a cair, ele virou e já falava assim, agora é você, doutor, já que você é o cara que manja disso aí, por que você não põe um shape? Porque ele virava a chavinha e contextualizava muito rápido, cara. Ele tem a visão. Então eu acho que assim, o cara quando tem a visão de fazer, ele faz acontecer. O Toguro, ele nasceu para isso daí, não tenho dúvidas, porque eu falo, assim como o médico tem que ser a ferramenta de Deus para trabalhar no sala vermelha, assim como ele tem que ser, lógico, tem que se aperfeiçoar nisso, para tudo. Existe você se aperfeiçoar, você aqui sentado, eu quero tocar um negócio, quero fazer isso, você tem que aperfeiçoar a sua sala, tem que aperfeiçoar isso, estudar cada dia o que é melhor. Não, aquela câmera é posicionada ali, vamos fazer isso. Só que você tem a visão de fazer o negócio acontecer. Eu acredito que ele tem a visão,
Ele é um cara inteligente, o Thiago, ele é um cara inteligente, ele tem a visão e ele se aperfeiçoa a cada dia. Meu. Ele não dorme porque o negócio dele é trabalho. E todo mundo fala, pô, ele tem sorte, ele é um cara que não sei o quê. Cara, é trampo. Eu nunca vi ele um dia sem fazer um vídeo. O trampo dele é de domingo a domingo. Se ele estiver sentado numa academia treinando, ele tiver uma visão, ele vai chamar alguém e vai falar, meu, quer fazer um vídeo comigo? Faz agora. Ele é um cara que trabalha todo o tempo, cara. Ele trabalha às vezes 24 horas. É o resultado de trabalho, meu. É trampo. Doutor, chegou uma pergunta da hora aqui pra você, ó. Ô, Kaique, quando der, dá um play aí, viu? Aqui, ó, do Félix. Félix mandou aqui, ó. Sou sedentário, mas não obeso, ó. Tenho 1,82 m e 92 quilos, ó. Eu queria estar com isso, ó. Chegando aos 40 anos. Que tipo de suplemento posso consumir? Trabalho no computador por aproximadamente 12 horas por dia e pouco tempo para exercício. Outro dia a gente tava fazendo cardio junto, lembra, doutor? Que você ainda falou assim, tem que fazer porque eu vou passar o resto do dia sentado. O doutor falou desse jeito, tem que fazer porque eu vou passar o resto do dia sentado. Você vê isso aí, você nunca mais esqueceu. Você estava falando do Toguro agora, você vê como é que as frases que ele fala, que ninguém nunca mais esquece. Então são coisas que envolvem com gatilho emocional, Sim. gatilho pessoal. Então é justamente isso. Porque eu falo assim, o cara trabalha 12 horas, o dia tem 24 horas. Se ele trabalha 12 horas, ele tem que se exercitar pelo menos 1 ou 2 horas por dia. Então ele vai ter que fazer um cardio pro coração dele, senão não adianta nada, senão para de trabalhar que você está no trabalho errado. Senão você vai morrer, você vai deixar tudo aqui. Qual que é a prioridade da tua vida? Primeiro, fazer exercício. Então o cara é sedentário, tem que fazer exercício. Então, ele vai ter que entender o contexto da vida dele. Porque ele vai fazer assim, putz, eu acordo que horas para trabalhar? São 7 horas e eu fico até 12 horas, 7 às 7 da noite. Eu sempre fui médico. A gente faz plantão das 7 às 7, são 12 horas. Eu nunca deixei de treinar. Não quero me colocar e comparar, não sei como é a rotina dele, o resto, filho, não sei o que e tudo mais. Mas eu falo assim, ele vai às 7, ele vai acordar às 5. Ele vai fazer até às 6 e daí vai entrar às 7. Ah, mas não... Dá. Eu falo que isso daí dá para todo mundo. Cansa. Desgasta. Mas você tem saúde. Primeiro a saúde, depois vem o trabalho, depois vem o resto. Se você tiver saúde e se preocupar com a sua saúde primeiro, é a primeira coisa. Aí o que ele perguntou? Ele pergunta do suplemento. Suplemento. O suplemento, o que significa a palavra suplementar? Suplemento, ele suplementa a sua alimentação, né? Por isso que chama suplementação. É o suplemento que suplementa a sua alimentação. Primeiro você tem que saber se a sua alimentação está ideal. Então você vai ter que saber se a sua alimentação está ideal. Porque o suplemento ele só vai suplementar. Você precisa tomar suplemento? Não sei. Tá, mas é bom tomar uma creatina. Sim, só que o cara sedentário tomar creatina e não tomar quantidade de água e tudo mais, pô, é ruim. E quanto de creatina que ele vai tomar? Ah, que depende. É que eu tenho que entender o contexto geral. Ele é um cara sedentário, que não se exercita. Então, ele precisa saber o quanto que ele vai bater ali de proteína na quantidade. Ele precisa exercitar, precisa estimular aquela musculatura para abrir o receptor da cadeia proteica, da creatina, para estimular aquela massa muscular, o aminoácido dentro do corpo dele. Ah, mas creatina é até para mulher ser... no sedentária e idosa. A creatina caiu na boca do povo agora. Sim, você vai nesses programas de TV da tarde aí... Sim, existem milhões de estudos que ela é maravilhosa. Lógico que é. Só que, ela é tão maravilhosa quanto um exercício? Ela é tão maravilhosa... Cara, você tem que entender... Ela não pode ser usada como substituto. É que, eu falo assim, você tem que usar o básico da vida. A creatina, ela é feita onde? Na indústria farmacêutica. Vamos voltar lá atrás, no começo do podcast aqui. Eu falei, tudo que é feito da indústria farmacêutica não deve se colocar em primeiro lugar. Certo. Então, assim, você sabia que no Brasil existe 10% de margem de erro? 10% de margem de erro. São 10% que pode ter qualquer coisa dentro dessa creatina. Então, eu não vou falar sobre... Cada indústria, cada uma tem. Só que existe essa margem de 10% de você colocar o que você nem sabe que tem ali dentro. Então, assim... Qual que é o básico? É a alimentação. Mas qual é o que vai suplementar aquilo? Aí tudo bem. Só qual é o básico da sua vida? Existem 5 coisas que eu falo que são os pilares da vida, antes de você pensar em qualquer suplemento. Então, quais são os pilares da vida antes de pensar no suplemento?
Você tá vivo, assistindo esse podcast agora, existem 5 pilares que você deve seguir eles para estar aí. Primeiro pilar é o oxigênio. Se você tá aí, você tá respirando, é porque você tá vivo e você tá conseguindo assistir. Segundo pilar, depois do oxigênio, quer dar um chute? Segundo pilar, deixa eu ver. Primeiro oxigênio, segundo, sei lá, frequência cardíaca, alguma coisa com o coração. Segundo pilar é o que eu peguei no teu pé, negão. Tomar água. Tomar água. 70% do seu corpo é água. Se você ficar uma semana sem tomar água, você vai entrar em insuficiência renal e dali para frente você vai morrer. Terceiro, alimentação. Você é aquilo que você come. Se você ficar sem nutrir, sem se alimentar, se você não comer nada durante um mês, você vai ter desnutrição e você vai morrer. Teve um filme aí que os caras caíram no meio do gelo, um comia o outro, comia os seres humanos, nem lembro o nome do filme. Mas é o que eu falo, você precisa se nutrir. Senão você morre. São os pilares da vida. Oxigenou, você está respirando, está vivo. Segundo, é água. 70% do seu corpo é água. Se eu tirar 70% do seu peso aí, sobra 30%. 70% do seu peso é água. Terceiro, alimentação. Você é aquilo que você come. Se você come, você tem que gastar. Para gastar, você precisa fazer exercício físico. E de exercício físico, você precisa descansar. Se você seguir esses 5 pilares aqui, você vive saudável, você tem qualidade de vida e longevidade. Depois você pensa em suplemento no resto das outras coisas. Pro cara que já faz todo o trampo e já treina, você faria uma... Quais seriam os 5 suplementos assim que você falaria, ó, primeiro esse, depois esse, depois esse? Perfeito. Sem contar a vitamina, porque O cara depois não eu vou é querer, sedentário, eu vou ele querer já faz saber tudo. vitamina também. Os melhores suplementos, os melhores. O melhor suplemento que existe hoje é a creatina, que tem mais Certo. estudos. Então, assim, creatina, whey protein, um polivitamínico com recaptação de todas as vitaminas e ômega 3. Eu acho que esses 4 aqui são ideais. Então, creatina, whey, polivitamínico e whey protein e ômega 3. Eu acho que esses suplementos são ideais. O resto vem depois. Então, tipo, todo o resto vem depois. Esses são os suplementos básicos que todo mundo deveria usar. Tanto uma criança de 12 anos, quanto eu, quanto você, quanto uma senhora de 90 anos. Dá para ser usado com a prática de exercício, se alimentando bem. Eu acho que esses são suplementos que tem mais... a gente chama de estudo científico, que tem mais eficácia. Vitaminas, a gente pode listar ou a vitamina é exame que vai dizer o que está faltando? Você pode repor vitamina C, vitamina D, vitamina B12, que são as principais. Eu costumo ver tudo isso em exame de sangue, né? Mas, putz, ninguém tem boa. No caso do sol, no caso da D, só o sol não resolve, não? É que a D, ela não é uma vitamina, né? A D, a gente chama de vitamina D, mas ela é um hormônio, né? Então, o sol, quando você pega ele estimula o hormônio da vitamina D. Ah, tá. Né? Então, quando a gente fala de vitamina, a gente fala das vitaminas, mas ele acaba estimulando um hormônio, que é o hormônio da vitamina D no seu organismo. Ele é hormonal, né? E a vitamina D é excelente, quadro imunológico, a vitamina B12 para memória, para disposição, a vitamina C, esses são os ideais. Só que você suplementar eles, qual é o problema de você suplementar sem saber? O mesmo problema de você não ter é você ter muito também. Tem gente que tem muito e tem problema também. Então, O que acontece se eu tiver muito? Você pode Se eu não me engano, isso foi o que aconteceu com o pobre louco. Eu não sei. O pobre louco teve um problema nos rins, se não me falha a memória. Pode ter isso mesmo, sobrecarga Ele renal. explica que foi quando ele consegue os patrocínios e tal, de manipulados, aí ele falou que exagerou na coisa das vitaminas e deu problema no... Porque ficou aquela coisa no ar, se foi ele tomar a bomba ou porque não sei o quê, mas parece que quando ele fez os exames era meio que o excesso de vitamina. Tem que entender, mas pode ser. E o excesso também... O excesso de vitamina também pode dar... Desde o rim e fígado metaboliza tudo, né? Você pode ter uma hepatite ali também, por conta de terapia de reposição medicamentosa. Então, é que eu falo, repor uma vitamina D é um tipo de medicamento, né? Porque ele estimula o seu hormônio também, né? Não só a vitamina. Caramba, que podcast bom, hein, doutor? Bom, né? Nossa, gostou? Gostei muito disso daqui. Eu quero que você diga aí onde é que é o endereço da clínica, como é que o pessoal faz para poder ter o atendimento com você, com os outros profissionais que você falou. Show. Entendeu? Eu penso muito assim, eu falo, quando tem esses convites de podcast, a gente sempre quer estar passando a melhor informação possível. E as pessoas começaram a abrir mais a mente desses cuidados que tem que ter pela saúde. Primeiro, é uma honra estar aqui. Obrigado. Eu falo que
você, essa visibilidade, você não tem noção quantas pessoas que você ajuda. Isso é muito bacana. Não só, eu costumo falar na parte da saúde nesse momento, mas eu atendo alguns pacientes, quando você for na clínica, algumas indicações lá que eles têm essa visibilidade de, putz, negão é top, negão me ensina a criar meus filhos, negão é uma coisa muito importante na nossa vida, a gente ser admirado pelas pessoas. Então, assim, é uma honra estar aqui contigo. E as informações que eu deixo aqui, quem precisar de um médico, de uma equipe multidisciplinar que tenha um autoconhecimento em saúde, performance, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Eu estou ali na Tatuapé, Anália Franco, né? Dentro estou na rua Emília Marengo 1040. Número de contato é 11 9 40 76 9188. E o meu Instagram, que é Dr. Armad, que é o do Instagram que a gente estava olhando aqui. O endereço... Armad. E a clínica é o instituto.pump. Pump.instituto. Instituto Pump... Como é que é? Pump.instituto. O Instagram da clínica. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo, vocês já sabem, para ficar fácil aí para todo mundo. Porque quando a gente foi gravar lá, né? É que o nome do doutor é difícil pra caramba. Quando a gente foi gravar lá, a gente... Tipo assim, eu não esperava que fosse tanta gente. Assim, eu falei, ninguém... Quando depois o doutor falou, caramba, você não faz ideia, mano. Tem gente que tá indo... Que nem você falou hoje. Tem verdade, você que me assiste aí, eu sou homem, irmão. Eu sei como é que é. A gente só costuma ir no médico quando não consegue andar ou quando a gente vê que não vai conseguir trabalhar. Normalmente a regra é essa. Se eu não vou conseguir trabalhar, é a hora de ir no médico. Mas vai antes, mano. Mas vai antes, porque hoje eu sei que eu não bebia água. Hoje eu sei que eu colocava sal demais na comida. Hoje eu sei que não tá certo eu comer 3 potes de 500 gramas de margarina por mês. Hoje eu sei que é errado fazer maus hábitos que eu já falei para vocês aqui 1 milhão de vezes que eu fazia. Mas eu precisei parar lá no Dante, crente de que era o meu último dia, já fazendo testamento na sala de espera, entendeu? Já dando tchau para todo mundo, para eu saber que a coisa estava errada, entendeu? Então não espera por isso, mano. Não espera por isso. Nem que você passe em outro médico ou vai lá no doutor, entendeu? Que vai estar o endereço aqui embaixo, mas é importante que você faça essa aí, porque, mano, eu quero andar de skate com os meus netos, mano. Eu quero ir surfar com os meus netos. Vivo falando isso pra você, né, Kaique? Falo, minha meta de vida, mano, eu pegar os filhos do Kaique lá às 7 horas da manhã e entregar pra ele 2 horas da tarde do sábado, mano. Já surfamos, já andamos de skate, já comemos besteira, porque eu tenho certeza que ele não vai deixar eles comer besteira no resto da semana. Não sei se ele vai ajudar nas fraldas, que ele vive falando, mas... Não, essa parte ele não quer, né? Não. Eu vivo falando que eu me esforcei muito em ser pai, porque na hora de eu ser avô, eu quero ser avô. Eu não quero ser pai dos meus netos. Entendeu? Eu quero ser o avô que vai mimar, que vai estragar, porque eu tenho a certeza de que ele não vai deixar. Entendeu? Eu tô seguro de mim que ele não vai deixar. Doutor, mais uma vez, brigadão. Eu que agradeço. Muito obrigado, de verdade mesmo aí. Puta podcast da hora. Pessoal, vai estar aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo, o endereço. Já sabe, quando você for comprar lá na Grove Suplementos, na Alfaco e também na G-Pharma, por favor, utilize o cupom NEGAL aí, porque assim você ajuda muito aqui o nosso canal. Tamo junto, é nóis. Amanhã tem live normal, em 2 horas da tarde. Só hoje que eu folguei, porque hoje é feriado. É nóis.